Luís Filipe Vieira garantiu esta noite que, se os autores do ataque ao autocarro do Benfica forem sócios do clube, vão ser expulsos. O presidente dos Encarnados considera o ataque nojento e maquiavélico. Passou com a caminhonete do Benfica. É um crime de tal ordem, tão grave, é das coisas mais nojentas e mais maquiavélicas que eu vi. Não sei se são benfiquistas, quem é que são. Agora, há uma coisa que nós fazemos um apelo às autoridades. Têm que descobrir quem fez isto ao Benfica. Quem fez. E o que está aqui em causa, que vocês não conhecem a estrada, mas imaginemos que aquele padragulho que bateu, onde ele bateu, se bate no vidro do motorista, alguns jogadores do Benfica, ou uma boa parte deles, o acidente podia ser muito grave e podíamos ter mortes. Por isso as pessoas, este ato, se forem benfiquistas, de certeza que eles serão afastados do Benfica. Se são sócios, vão ser afastados imediatamente do Benfica. Foram divulgadas esta tarde as primeiras imagens de Weigl e Zivkovic a treinar no centro de estágios do Seixal desde o ataque ao autocarro do Benfica. O Clube da Luz publicou no site oficial as fotografias do treino orientado por Bruno Lage. Os dois jogadores, estamos a ver também imagens em vídeo que foram publicadas por parte do Benfica. Os dois jogadores que ficaram feridos na passada quinta-feira apresentaram-se sem qualquer tipo de limitação. São ambos opção para a deslocação dos Encarnados a Portimão na próxima quarta-feira. O jogo começa às 7h15 da tarde. Está reunido o PNRIST, Jaime Antunes, Aníbal Pinto e João Marão Ferreira. Boa noite aos três. Jaime Antunes, Luís Filipe Vieira é vítima do ataque ao autocarro do Benfica? Sim, é vítima, porque obviamente ele é o presidente do Benfica e o ataque que é feito é fundamentalmente um ataque ao Benfica. E nesse aspecto, ele sendo o representante máximo do Benfica, é claro. Aníbal, pode ser lançada a questão sobre quem é o autor moral deste ataque ou não? A questão já foi lançada por Otávio Lopes. Espero que o Jaime Antunes ajude, como o Jaime Marão Ferreira e eu, a responder a essa pergunta. Se há quem é o autor moral deste ataque, IFA. E tens alguma convicção sobre isso ou não? Já vou dizer. Vamos falar sobre isso mais à frente nesta edição do PNRIST. Destaque também para as palavras de Luís Filipe Vieira sobre Pedro Proença, porque hoje aconteceu a Assembleia Geral da Liga depois da polémica em torno da posição do Presidente da Liga. É tudo a seguir a uma curta pausa neste PNRIST. Até já. Luís Filipe Vieira garantiu esta noite que, se os autores do ataque ao autocarro do Benfica forem sócios do clube, vão ser expulsos. O presidente dos Encarnados considera o ataque nojento e maquiavélico. Passou com a caminhonete do Benfica. É um crime de tal ordem, tão grave, é das coisas mais nojentas e mais maquiavélicas que eu vi. Não sei se são benfiquistas, quem é que são. Agora, há uma coisa que nós fazemos um apelo às autoridades. Têm que descobrir quem fez isto ao Benfica. Quem fez. E o que está aqui em causa, que vocês não conhecem a estrada, mas imaginemos que aquele padragulho que bateu, onde ele bateu, se bate no vidro do motorista, alguns jogadores do Benfica, ou uma boa parte deles, o acidente podia ser muito grave e podíamos ter mortes. Por isso as pessoas, este ato, se forem benfiquistas, de certeza que eles serão afastados do Benfica. Se são sócios, vão ser afastados imediatamente do Benfica. Jaime Antunes, era a reação que se impunha da parte do Presidente do Benfica? Era. Aliás, eu disse aqui logo no dia também que se provar, obviamente ainda não foram identificados, mas se provar que as pessoas que autoras... já terá identificado os autores, cerca de 50... Aparentemente foram eventos identificados, mas ainda não são publicamente conhecidos e, portanto, não se sabe exatamente quem são, não se sabe se são sócios, se não são sócios do Benfica. Se forem sócios do Benfica, eu defendo que, obviamente, devem ser expulsos, mas, obviamente... É o mínimo. É o mínimo. É o devem mínimo. ser expulsos de sócios do Benfica. Novidade. Mas devem sofrer as consequências que a lei prevê para casos destes e, nessa matéria, eu acho que claramente esta gente deve ser erradicada dos estádios e dos espaços desportivos, porque não são pessoas que apreciem o desporto, que apreciem esta atividade que todos nós gostamos de ver. E, portanto, nessa matéria eu acho que tem que haver medidas a sério e, obviamente, eu aguardo e espero que quem de direito vai tomar essas medidas com certeza.
Nós estávamos aqui quando o ataque aconteceu, Aníbal, e na altura até havia a dúvida sobre se teria sido eventualmente só uma pessoa. Depois ganhou inclusivamente outros contornos, porque no dia seguinte soube-se que tinha havido também vandalismo nas casas das famílias de alguns jogadores e do treinador. Agora, olhando para todo este quadro, deve ou não ser lançada a questão sobre o que é que levou a tudo isto? Quem é que é o autor moral? Há pouco disseste que tinhas uma convicção sobre isso. Mariana, boa noite. Obviamente que esta é uma questão que obriga a que o Benfica faça uma introspecção, que toda a gente ligado e não ligado ao futebol faça uma análise, e são assuntos que têm que ser levados às últimas consequências. Estamos todos de acordo. A Justiça tem que agir, a Justiça vai agir. A mim, pessoalmente, admira-me se já há pessoas identificadas ainda não haver detenções, porque no caso de Alcochete, por exemplo, as detenções foram imediatas, mas isso terá a ver com a investigação. E é comparável com Alcochete, na tua opinião? É no sentido de serem crimes. Os crimes são sempre comparáveis, depois há os mais gravosos, os menos gravosos, tem aqui elementos comuns que têm a ver com claques de futebol, tem elementos comuns que têm a ver com fenómeno desportivo, portanto, tudo é comparável. Agora, obviamente, pode ter dimensões, pode ter intensidades, pode ter gravidades diferentes. Este, já toda a gente disse, aliás, o próprio Luís Filipe Vieira acabou de dizer que isto podia ter tido muito mais consequências. Isto já foi dito vezes sem conta, que se atingisse o motorista podia haver ali um desastre. Parece-me, também pelo que li, que o autocarro ia mais 100 a hora e, portanto, podia ser uma catástrofe. Agora, tudo isto tem que ser refletido. O Otávio Lopes levantou uma questão, que é se há um autor moral. O autor moral não tem que ser exatamente aquele que manda fazer, ou não sei se era a esse nível que o Otávio Lopes se queria referir, ou alguém consciente ou inconsciente que pode ter disputado esta situação. Eu ouvi o comentador dizer alto e bom som, Luís Filipe Vieira tem responsabilidades. E, portanto, as coisas têm que ser ditas. Também já ouvimos aqui, dissemos muitas vezes... E reveste nessa opinião desse comentador? Eu acho que há muita gente, onde se inclui Luís Filipe Vieira, mas há muitos outros que têm responsabilidades. E, obviamente, que se calhar todos nós temos a nossa cota à parte quando incendiamos e quando levamos a determinadas situações. Agora, há pessoas que podem ser mais cautelosas, podem e devem ser, outros podem e devem ser mais moderados. No caso concreto, há uma coisa que Otávio Lopes pergunta, e eu sublinho a pergunta, que é o seguinte: vamos analisar factos das notícias. Eu comento notícias, eu não assisti a nada. O que é que as notícias nos dizem? Que, logo após a derrota, o autocarro é atacado. Infelizmente, 2 atletas vão para o hospital. Parece-me a mim, quando alguém vai para o hospital, quem não seja médico tem alguma dificuldade em saber a gravidade. E nesse momento, Luís Filipe Vieira está a puxar as orelhas aos jogadores e ao treinador. Eu quero dizer isto com todas as palavras. Isto é uma opinião pessoal. Vieira foi inábil. Daqui a pouco já vamos falar também sobre esses 2 momentos em que Luís Filipe Vieira se dirigiu ao plantel, porque aconteceu primeiro no Estádio da Luz e depois no Centro de Estágios do Seixal, e hoje Luís Filipe Vieira falou sobre isso também. Vamos ver essas declarações. Mas sobre a responsabilidade, Jaime Mourão Ferreira, também achas que não está totalmente imune o clube em causa, neste caso o presidente em causa, numa situação como estas? Boa noite a todos, aqui lá em casa, antes de mais nada. Mariana, o que eu noto, acima de tudo, é que as palavras de Luís Filipe Vieira referem-se a um ato nojento e maquiavélico. Infelizmente, não o ouvi referir-se nos mesmos termos quando Rui Mendes foi assassinado em 96 por um adepto dos No Name, quando Marco Fittini foi assassinado mais recentemente também nas imediações do Estado da Luz. Também não o ouvi essas expressões a quando das mais recentes agressões a adeptos sportinguistas, porque parece que os sportinguistas são sempre os mais visados e os mais punidos por estas práticas. Portanto, há aqui, eu diria, 2 pesos e 2 medidas, claramente, porque só são nojentos e maquiavélicos estes atos por serem contra o Benfica. É porque é bom não esquecer que Alcochete... Porquê é que eu digo que Alcochete foi a página mais negra do Sporting? Foram os sportinguistas contra os próprios sportinguistas. Mas aqui também foram benfiquistas contra os próprios benfiquistas. E é isso que nós temos que analisar e que ver sem tibiezas. Portanto, a nossa condenação deve ser generalizada. Eu aqui
refiro-me a todos os comentadores. Deve ser generalizada o repúdio a toda e qualquer manifestação de violência que afete minimamente o futebol, porque o futebol está em causa aqui também. Além da reação, há a questão da responsabilidade, Jaime. Pode ser atribuída alguma responsabilidade ao presidente do Benfica ou não? Eu acho que só por, enfim, completa, eu diria, fanatismo, né, anti-Benfica, que é o que nós estamos a ver aqui dos nossos interlocutores, é que se pode atribuir a responsabilidade ao Presidente do Benfica nesta matéria. O Presidente do Benfica nisto está a ser muito claro. Eu não atribuí a responsabilidade ao teu Presidente. Não, de certa maneira... Não, eu atribuo a responsabilidade ao teu Presidente é pela forma como ele se expressa. Como ele se expressa dividindo as águas, separando aquilo que diz respeito ao Benfica e aquilo que não diz respeito ao Benfica. É só isso. As pessoas não têm que se pronunciar sobre tudo. Eu não vi aqui, por exemplo, há um ano atrás, quando o autocarro de adeptos do Benfica em Barcelos foi atacado, nos mesmos termos e na mesma maneira disto, em que há um adepto do Benfica que sai gravemente ferido dessa situação no autocarro, eu também não vi o Sporting a pronunciar-se, o Porto a pronunciar-se, não sei o que a pronunciar-se. Não ouvi ninguém a pronunciar-se. Mas Luís Filipe Vieira foi instado a pronunciar-se e não se pronunciou. Desculpa lá, Jaime, aí as consequências até foram mais graves do que estas agora, porque felizmente os jogadores do Benfica, apesar de terem ido ao hospital, não sofreram nenhum ferimento que eu saiba não foi grave. Que eu saiba não foi. Como? Que eu saiba não foi nenhum adepto do Sporting que fez isso. Não faço a mínima ideia quem foi. Infelizmente, parece, pelo menos que eu tenha conhecimento, ninguém foi identificado nessa matéria. E, portanto, Mas foi algum adepto do Sporting? É que eu não tenho conhecimento. Não faço ideia quem foi, não me interessa. Se é adepto do Sporting, se é do Benfica, se é do Porto, ou se é de quem for. Não. O importante é condenar toda a violência no futebol. Mesmo que não seja o adepto. Mesmo que não seja o adepto. Seja quem for. Nem mais, estamos de acordo. Isso é que é importante. Não pôr paninhos quentes. Se nós vamos buscar o autor moral, se calhar arranjamos 200 autores morais. Eu posso dizer que o Francisco J. Marques, que incendeia todos os dias o futebol com as suas comunicação e com o seu terrorismo comunicacional, é autor moral. Quer dizer, eu posso arranjar mais 20, 30... Estamos a falar deste caso. Exatamente. É deste caso que vais falar. Claro que é deste caso que vamos falar. E, portanto, se tu quiseres, arranje-te mais... Não sei quantos autores morais. Quero comentar este caso. Estou a comentar. Este caso é um caso hediondo, é um crime que tem que ser, obviamente, Deve ser feita uma reflexão nesse sentido sobre a autoria moral deste ataque ou não? Acho que não. Acho que isso não tem sentido aqui neste caso. Acho que neste momento o que tem sentido é descobrir os autores materiais. Obviamente, se houver conexões desses autores materiais com outras entidades, com outras coisas exteriores, obviamente as autoridades lá estão para investigar. Agora, estar a pôr o carro à frente dos bois e vocês quererem fazer aqui um julgamento público moral do Presidente do Benfica é que me parece completamente extravasado. Ninguém está a fazer isso. É isso que vocês estão a tentar fazer. Ninguém está a fazer isso. É exatamente isso que vocês estão a tentar fazer. É claro. É evidente. Sabendo-se já também que os suspeitos identificados pela Polícia de Segurança Pública fazem parte de uma ala radical de uma das claques do Benfica, uma ala que até se terá separado da claque que ainda existe. Devia haver alguma palavra do Presidente do Benfica nesse sentido ou não? Mariana, eu acho que estes casos tão graves têm sempre que haver palavras do Presidente do Benfica, neste caso concreto. Agora, eu entendo a dificuldade do Presidente do Benfica de falar nas claques, quando toda a gente sabe que o Benfica tem claques. Só que o Benfica enverdou por um caminho que diz que não tem claques. A seguir, toda a gente sabe que paga os autocarros, as portais, as gasolinas, os comboios, que dá bilhetes. Há provas disso. Há provas não és uma fonte de informação idónea nessa matéria. Não és uma fonte de informação idónea nessa matéria. Lá estás tu a deitar água na fervura. É mentira. É mentira. O IPDJ não demonstrou nada disso. E as investigações e os inquéritos que foram feitos não demonstraram nada disso. Portanto, como essas entidades... Então não há claques no Benfica? Essas entidades é que não têm há claques no Benfica. Há claques ou não há? Não, há grupos organizados de adeptos que não são reconhecidos pelo Benfica, nem são legalizados. Eu vejo as claques do Benfica, nomeadamente à base da lei, o no-name a ter acesso... À base da lei, o Benfica é obrigado a legalizar as claques. O Benfica não é obrigado. O Benfica não pode dar apoio às claques. E não dá. Sim. Então, obviamente, claro que dá. Dizia eu que é muito difícil fonte de informação ao Luís Filipe Vieira falar de claques depois da posição titubeante que o Benfica teve. Agora, há aqui uma coisa que é muito importante. Nós não estamos aqui a fazer julgamentos, estamos aqui
a analisar notícias e factos. Começaram Quem levantou a questão foi Otávio Lopes. Claro, não me interessa nada. Mas a opinião do Otávio Lopes não me interessa para nada, sabes porquê? E a minha interessa? Porque a opinião... A minha interessa? Então houve. Porque a opinião do Otávio Lopes é sistematicamente anti-Benfica. E, portanto, isso obviamente não interessa para nada. A opinião dele tem tanto valor como a tua. Ou mais, se calhar, que ele é jornalista e tem essa vantagem em relação a nós. Portanto, devia ser mais rigoroso. Jaime, se a minha opinião te interessa, então ouve e peço-te alguma atenção. Vai lá. Aqui duas coisas... Está aqui com os nossos painéis como jornalista, Otávio Lopes, para ficar claro. Claro. Não está cá como jornalista, suponho. Está cá como jornalista. Está cá como jornalista. Como comentador. Bom, então, como comentador, jornalista da nossa casa. Comentador, mas não deixa de ser jornalista e tem a opinião dele. Porque uma coisa é o comentador, outra coisa é o jornalista. Ao Jaime Antunes, Mariana, há aqui uma coisa que é muito grave. É as mensagens perfeitamente inábeis, perfeitamente despropositadas, que demonstram uma clara falta de liderança de Luís Filipe Vieira e que mostra, sobretudo, e vou explicar a seguir, uma ingratidão. Ele chamou ingratidão e ele é que é ingrato. É ingrato a Bruno Lage, ao trabalho que ele fez, ao papel que ele se deu. Agora, há uma coisa que tem que ser aqui chamada. Estás a misturar temas. Como é que... Como é que estas mensagens passam para o exterior? Sim. É inabilidade do Benfica ou foi com intenção? Porque Luís Filipe Vieira tem uma opinião e há um apedrejamento. A seguir, puxa as orelhas e há uma coisa tão ou mais grave, que é perfeitamente assustadora, além do apedrejamento, que é a ida à casa dos jogadores, pintar as portas e subir à porta do prédio do Bruno Lage. Já que fizeste aqui uma relação entre esses diferentes momentos, vamos olhar para a reação do presidente do Benfica, que confirmou a conversa que teve com os jogadores já no Seixal, depois do ataque ao autocarro. Luís Filipe Vieira admitiu que se tratou de um desabafo. Toda a gente sabe que anda no futebol, há desabafos que qualquer um de nós tem, quer dizer, e logicamente que o Benfica ou alguém, logicamente tem, ou o presidente ou quem quer que seja, tem os seus próprios desabafos. Agora, isso, o que vem cá para fora não interessa porque o passado é este. Olha, se me perguntasse a mim se o Benfica tem ordenados em atraso, é que eu ficava preocupado. O final do jogo com o Tondela ficou marcado por um discurso muito duro de Luís Filipe Vieira, que arrasou o plantel do Benfica ainda no Estádio da Luz. O presidente do Benfica insurgiu-se contra o comportamento dos jogadores. Vieira foi duríssimo com o plantel e terá mesmo chamado os jogadores ingratos. O presidente dos Encarnados lembrou que o Benfica foi o único clube da Europa que não baixou os salários. Disse ainda que não vai admitir que o plantel volte a ter a mesma atitude daqui em diante e pediu respeito pelo clube e pelos adeptos do Benfica. Já no centro de estágios do Seixal, depois do ataque ao autocarro da equipa, Luís Filipe Vieira voltou a falar com o plantel, ainda que num tom mais moderado. O presidente do Benfica reforçou as exigências para os jogos que faltam até o final da época e mostrou também algum desagrado em relação a Bruno Lage. O presidente dos Encarnados desafiou alguns jogadores a pronunciarem-se e, segundo o Jornal Record, Pizzi, que faz parte do grupo de capitães de equipa, saiu em defesa do técnico do Benfica. Pode ser feita aqui uma relação, Jaime Antunes, entre estes dois momentos em que o presidente do Benfica se dirige ao plantel em tons diferentes e o ataque que aconteceu no meio e no dia a seguir? Não parece que tenha uma coisa a ver com a outra. Uma coisa é o presidente do Benfica dirigir-se ao plantel e exigir do plantel. Digamos, o isso aí cá para fora é acontecer, isso são coincidências. O alinhamento no campo que se exige aos jogadores do Benfica. Outra coisa completamente distinta, que não tem nada a ver, é o crime que foi cometido por, enfim, pessoas que não vale a pena qualificar. E, portanto, eu acho que nessa matéria é preciso deixar muito claro. O presidente do Benfica tem toda a legitimidade para chamar a atenção do plantel para as suas responsabilidades. Não sei se tem, naqueles termos. Eu acho que depende toda a legitimidade nos termos em que ele melhor entender. Mas o presidente do Benfica não deve fazer desabafo. Como? Também depois do ataque Mesmo ao depois autocarro? do ataque ao autocarro, porque, repare o seguinte, vamos cá ver uma coisa. O plantel, quando chega ao Seixal, obviamente que existe todo o staff que foi, avaliaram o caso, a situação, não houve caso de feridos graves, como era evidente, e, portanto... Dois hospitalizados? Não, dois hospitalizados, nada. 2 visitas ao hospital hospitalizado, que eu saiba, não é nada disso. Olha, eu prefiro não fazer essas visitas. Agora, eu quero dizer o seguinte, é que...
estes senhores que tanto apregoam esse controle das claques deles e dessas coisas, mas no Benfica ainda nunca aconteceu, quando se quer despedir um treinador, mandar a claque lá dar fazer uma espera ao treinador. Sobre claques, Benfica nunca aconteceu. Sobre claques é melhor estarmos sobre isso. Trato-te um abraço, Fernando Madureira, conhecido como Macaco, pelos parabéns que lhe mandaste pelo comportamento dos Pedragões. Sabes que Fernando Madureira, ser parabenizado pelo Jaime Antunes, ele ficou muito satisfeito e mandou-te um abraço. Também te lhe podes dizer outra coisa, que é o seguinte. Sobre claques é isto que tenho para dizer. Apesar de toda a gente lhe chamar Macaco, foi um apelido que eu aqui nunca utilizei. Pronto. Sempre o chamei pelo nome próprio dele, Fernando Madureira. Mas há apelidos com carinho. Não. Eu chamo Fernando Madureira. Mas há quem o trate. Mas ele sabe, de forma esse é um apelido de carinho. Ostensiva. Aquilo é um macaco líder. Não, ele é o Fernando Madureira, líder do E manda-te um abraço. É nesse sentido, e é assim que ele deve ser tratado. E deve ser tratado quando ele anda bem e deve ser criticado quando fez a espera aos jogadores do Futebol Clube do Porto. E Famalicão andou bem. Quando fez a espera aos jogadores do Porto. Fez estar uma hora à espera no relvado. Enfim, já é outra coisa. Vamos falar sobre isso, mas perdemos aqui um pouco no tema que tinha a ver com a forma como Luís Filipe Vieira se dirigiu ao plantel, quer no Estádio da Luz, quer depois do ataque. Há pouco disse Luís Filipe Vieira que se tratou de um desabafo, e já aqui disseste que não é dessa forma que se dirige ao plantel. Então, afinal, o Benfica numa situação destas não faz desabafos. O Presidente do Benfica, numa situação destas, chama a atenção aos jogadores e exige dos jogadores. Mas ele foi um desabafo, eles têm que ter o compromisso com o clube equivalente ao compromisso que o clube tem com eles. E o Benfica teve um compromisso com os seus profissionais a 100% de cumprimento total das suas responsabilidades. O Benfica não cortou salários. O Benfica paga até pior. O Benfica paga relativamente bons salários. Agora, olhando para o resultado, será que essa foi uma decisão certa? Eu acho que se o Benfica está numa situação financeira que lhe permite fazer isso, é uma decisão certa. Está numa situação financeira, pelos vistos, melhor do que o Barcelona ou do que o Real Madrid. Provavelmente. Sim, extraordinário. É possível. É fantástico ouvir estas coisas. É fantástico ouvir estas coisas. Eu sei que nesse não estou forte, mas paciência. Se quiseres ler o relatório de contas do Benfica... Mas porquê queres ler o relatório de contas do Barcelona ou do Real Madrid? Já tenho lido. Já tenho lido. A questão dos salários tem sido muito levantada. Até por parte do Presidente do Benfica. Estou a colocar aqui uma questão ao Aníbal. No balneário terá mesmo chamado ingratos aos jogadores, precisamente pelo facto de não ter baixado os salários. Pode servir de argumento essa decisão do Benfica, Aníbal? Não pode. Mariana, há aqui duas coisas. Eu acho engraçado, o Jaime Antunes diz, o Presidente do Benfica não faz desabafos. E o Presidente do Benfica diz, foi um desabafo. Bom, não sei se é o Jaime Antunes que manda no Presidente. Eu penso na minha cabeça, não podes pensar uma coisa, que o Luís Filipe Vieira acabou de passar ali a dizer, foi um desabafo. E, portanto, temos que concordar uma coisa. Um Presidente, clube grande do Benfica não faz desabafos. Não. Muito menos em público. E muito menos perante um plantel e na frente de um treinador. Agora, não tem legitimidade nenhuma para dizer fomos o único clube que não cortamos salários. Isso é uma falta de questão. Quem é que cortou salários? Uma coisa é diluir o pagamento. Não, cortaste. Diferir o pagamento. Não cortei, não. Cortaste 40%. O Porto diferiu o pagamento. Diferiu. Dizes que as contas, não sei a especialidade do Jaime, se calhar não são as tuas. Cortou 40%. Não cortou. E prometeu pagar. Diferiu. Sabes o que é diferir? Não é verdade. Sabes o que é diferir? Não é verdade. Que esta definição etimológica? Não é verdade. Então eu vou-te dizer, é que cortou 40% e disse que ia repor esse corte se entrasse na Champions. Por acaso não foi bem assim. Exatamente. Pois, se vier a repor, não há corte nenhum. Agora, há muitos clubes cortaram, outros cortaram. Mas vamos ao que interessa. Sim. Luís Filipe Vieira e o Benfica pagou os salários, só tem é que pagar. A obrigação deles. Agora, o Benfica pode exigir mais jogadores? Pode. Há uma coisa que Luís Filipe Vieira não pode fazer. E o Presidente do Benfica tem essa obrigação. Não exigimos, uma atenção que eu também... Então cala-te um bocadinho que eu também tive. Luís Filipe Vieira não pode chamar a atenção de Bruno Lage à frente dos jogadores. E é absolutamente inábil, é falta de liderança, é falta de tudo, parece que não percebe nada de futebol. Como é que vais autorizar o Bruno Lage depois de tudo o que fez? Isto é que é ingratidão. Isto é que é ingratidão ao Bruno Lage. Sabes porquê? O Bruno Lage não percebe, mas eu vou-te explicar. Luís Filipe Vieira tem que se lembrar que despediu o Rui Vitória, depois viu uma Luz, já não despedia, depois a Luz não foi suficiente, tornou a despedir. Foi pedir a Bruno Lage para segurar a equipe uma semana ou duas. O Sérgio Conceição classificou os jogadores em pleno estádio, no relevado,
e tu não te vi... Estou a comentar esta notícia, tens que ouvir por muito que não te custa. São evidências. Bruno Lage. As evidências estão assim. O problema é que tu tens Vieira tem que ser grato, tem que ser grato a Bruno Lage, tem que ter respeito por Bruno Lage. Depois do que lhe fez nas Champions, depois de ser noticiado que mandava um SMS a dizer ao homem quem punha e quem tirava, uma gestão de verdadeira mercearia, só interessava ao compra e venda e depois ver os resultados, na frente dos jogadores, chamar a atenção ao Bruno Lage. Isto é uma falta de respeito. Isto é que é não ser minimamente agradecido a quem fez o que fez, porque é uma coisa que o Bruno Lage fez. O Bruno Lage fez um grande trabalho no Benfica. Se agora não é o treinador ideal, se não é capaz de fazer farinha, o Luís Filipe Vieira só tem que dispensar. Não é andar com o Jorge Jesus, andar com ameaças, chamar-lhe a atenção, dizer quem tem que pôr, de quem tem que tirar, e depois o mais grave disto tudo, que é uma coisa que eu não percebo. Como é que estas coisas passam cá para fora? Mariana, isto é que é preciso o Benfica apurar e explicar aos sócios. Foi intencional ou é inabilidade e é... A forma como o Presidente do Benfica falou com o plantel não terá caído bem entre os jogadores, pelo menos na segunda vez em que se dirigiu no Seixal. Olhando para os dois momentos, e há pouco criticavas a forma como o Luís Filipe Vieira reagiu naquele caso ao ataque ao autocarro do Benfica. Pode não ter sido um erro e um tiro no próprio pé esta forma de comunicar com o plantel da parte do Presidente? Eu acho que sim, indiscutivelmente, porque foi completamente despropositado ter falado aos jogadores da forma como falou e no momento em que falou, porque havia 2 colegas deles que estavam no hospital e não se sabia ainda em concreto quais eram as mazelas que eles possuíam, inclusivamente... O discurso mais acalorado terá acontecido no Estádio da Luz. O segundo momento é sobre esse que fala hoje Luís Filipe Vieira, que terá sido o tal desabafo que ele hoje explicou. Nós podemos mascarar aquilo que é dito com todas as palavras, com todos os termos que entendermos. Agora, efetivamente, Luís Filipe Vieira dirigiu-se ao plantel de uma forma, no meu entender, despropositada, em momentos despropositados. Foi, estás a comentar. Consequentemente, não sabes em que termos foi. Não sabes? Sei, porque ele próprio refere-se. Foi um desabafo. Ele próprio diz que foi um desabafo. Ora, um desabafo normalmente envolve palavras excessivas, palavras que nós não queremos muitas vezes dizer e mascaramos como sendo um desabafo. Portanto, obviamente que ele foi lamentável, que foi um momento lastimável, em que ele se pronunciou de uma forma errada, no meu entender, face aos integrantes do plantel. Mas aquela questão do ato de gestão, que no meu entender, eu já aqui o tinha dito, que no meu entender foi precipitado e foi errado por parte do Benfica, vê-se agora, melhor do que nunca, as razões subjacentes a esse ato de gestão. E o ato de gestão tem a ver com o não corte de salários, o não negociar sequer os salários. É para quê? Para poder exigir máximo empenho na conquista do campeonato. Portanto, a conquista do campeonato é fulcral para o Benfica mais do que nunca. Vamos olhar para a reação também por parte de treinador e plantel. Bruno Lage e o plantel do Benfica fizeram um pacto de união. Foram muitos os momentos de tensão depois do empate com o Tondela, mas a união no balneário do Benfica pode ter sido reforçada. As duras críticas de Luís Filipe Vieira ainda estão bem presentes nos jogadores do Benfica, mas segundo o Jornal Record, o plantel continua ao lado de Bruno Lage com o objetivo muito claro de vencer os 10 jogos que faltam até ao final da época. Nos últimos dias foram analisados os pontos negativos que têm afastado a equipa das boas exibições. Bruno Lage deixou o apelo ao plantel para dar o máximo para que os bons resultados voltem já esta quarta-feira frente ao Portimonense. Parece haver aqui uma união depois de tudo o que se passou, Jaime. Mas será possível esta equipa estar bem, sobretudo a nível emocional, depois de tudo o que se passou, aparecer na melhor forma a todos os níveis no jogo em Portimão? Só pode. Tem todas as condições para trabalhar, tem todas as condições profissionais. Vamos ver. Não há nenhum clube em Portugal que tenha as condições que os jogadores do Benfica têm e tiveram. E, portanto, a única coisa que eles têm que fazer é demonstrar
perante os sócios e os adeptos do Benfica, que têm o compromisso com o clube rigorosamente ao mesmo nível que o clube tem compromisso com eles. E Bruno Lage foi ou não desautorizado, como dizia há pouco? Não foi nada desautorizado. O facto, pelo contrário, eu acho até de total transparência que o presidente do Benfica faça as críticas ao plantel na presença do treinador. Eu acho que quem diz isso... E críticas ao Bruno Lage na presença dos jogadores. É transparência. É transparência. Porque é idiotice. O Bruno Lage faz parte do grupo de trabalho. Isto é não saber nada de psicologia, não saber nada de liderança, não saber nada de futebol. Eu de psicologia não sou psicólogo. Tu é que és, tu és tudo. Tu és tudo. A minha mulher é psicóloga. Tu és tudo. Eu não sou tudo, mas a minha mulher é psicóloga. Sim, mas se calhar não quer dizer que eu saiba alguma coisa de psicologia. Aprendes pouco com ela, nessa matéria, com certeza. Agora, o que eu digo é que o Benfica... Podes criticar o treinador na frente dos jogadores. Pode. Ora, o que não se pode é criticar os jogadores em pleno relvado à frente do público todo, que é o que faz o treinador do Futebol Clube do Porto. E nessa altura não devia criticar isso. Não devia criticar isso. Pode dar pergunta. Vamos ver por timão. O presidente e o líder, é o líder do clube, tem a obrigação de saber ser líder. Tem a obrigação. Pinto da Costa nunca cometeria uma gafe destas. Pinto da Costa não, pois. Que é um líder soberbo. Claro, soberbo. É soberbo, claro, é muito ano a vir à frente. Há 30% de sócios do Porto que não têm essa opinião. Há 30% de sócios do Porto que já não têm essa opinião. Não são 30% de sócios. Sim. São 30% de 18 mil votantes. Dos sócios. Aprenda a fazer conta. Exatamente. Desautorizou o Bruno Lage. Não é uma amostra representativa. Desautorizou ou não Bruno Lage? Podemos extrapolar. Não desautorizou. Não considera que não és tu que fazes as perguntas, quem faz as perguntas aqui é a Mariana. Portanto, e a resposta é essa parte da pergunta já tinha sido feita. Aníbal, já ouvimos o próprio Bruno Lage, e foi logo depois do empate com o Tondela, dizer que quando sentir que não é solução para o Benfica, ele próprio sai. Na tua opinião, Bruno Lage está ou não a ser um pouco empurrado nesse sentido? Mariana, claramente que está. Isto é uma falta de respeito. Nem outra resposta esperava. O Bruno Lage já mostrou que é um profissional de mão cheia. É um bom treinador. Não sei, nem me compete a mim saber se neste momento é o treinador ideal para o Porto, mas acima de tudo é um homem que também toda a gente aqui já comentou. Para o Porto é capaz de ser. Para o Benfica. Gostarias de ter um treinador para o Benfica. Sabes que foge-me sempre a boca para o Exatamente. Bruno Lage, acima de tudo, é boa pessoa, é um bom chefe de família e merece respeito e merece gratidão. Aquilo a que ele sujeitou foi sempre maltratado por Luís Filipe Vieira, pela direção do Benfica, que foi uma vergonha tratar com Mourinhos, com Jesus, que era tudo promovido. Ele esteve ali sempre em cima de brasas. A equipa principal é um tratamento... Agora, tratá-lo desta maneira, eu torno-te a dizer, se não serve, mandem o homem embora, indemnizem, cumpram aquilo que a lei diz. Agora, desautorizar um treinador na frente de um plantel, eu faço esta pergunta. E no final da época... Se correr mal o jogo no Portimonense, o que é que vai acontecer? No final da época. Porque o Benfica está sob brasas e o próprio Luís Filipe Vieira já veio dizer, foi no desabafo, como quem diz, eu estive mal. Ele reconhece, com dificuldade, mas reconhece. Qualquer pessoa sabe que ele teve mal e ele está arrependido. Porque o que é que os jogadores... É preciso ser muito entendido em psicologia. É preciso, eu já mantuno ser casado com uma psicóloga para saber. Os jogadores ali que precisavam era de apoio. Primeiro dar-lhes segurança. Meu amigo, isto aconteceu, não há problema nenhum. A seguir, para os jogadores, estão no Seixal em estágio, com as famílias em perigo. Isto é assustador. Tu não sabes o que é que se passou e estás a comentar. Eu não sei, não sei. Tu é que sabes. É público. Pareceu-te bem que foi aos jogadores, é a casa do Bruno Lage. Não foi uma ação concertada. Não foi uma ação concertada. de quê? Qual estás a falar do quê? O ataque. Tu estás a falar do quê? Eu estou a falar das inscrições que aparecem. Eu sei perfeitamente. Se me deixares. Não, claro. O Jaime estava a referir-se. O Jaime Antunes estava a falar da conversa. Estávamos a falar da conversa do Luís Filipe Vieira. Tu vês-me com o ataque. Venho com o ataque. Venho com o ataque. Não estou. Estás a misturar as convocadas. Desculpa lá. Não estou. Mariana. Não estou porque estou a referir-me à ação concertada, por um lado do ataque, por outro lado daquilo que aparece escrito nas portas das casas dos jogadores. Não era isso que estávamos a conversar. Não é uma ação concertada, não sei o que é que será. Não era isso que estávamos a falar. Sim, estamos a falar sobre o momento da conversa entre... Estamos em ondas diferentes. A tua onda é uma onda que tu não queres ouvir. O Luís Filipe Vieira esteve mal. Sim. É preciso saber... No final da época, quando o Benfica for campeão, tu vais dizer que o Luís Filipe Vieira e o Bruno Lage são, de facto, os campeões. Estás a rir, mas era mais piada ao que aconteceu ao Benfica. E olhando precisamente para a posição de Bruno Lage, tem ou não sido injustiçado o treinador a nível interno, olhando até agora para estes últimos acontecimentos? Tem sido injustiçado e eu sinto-me, até porque é público, que eu sou um enorme
admirador de Bruno Lage, quer como treinador, quer como pessoa, porque acho que ele trouxe ao futebol coisas muito positivas, nomeadamente um discurso diferente, muito mais apaziguador. Ele não atira gasolina para a fogueira, nem nada disso. Portanto, obviamente que eu fico com os cabelos em pé, se me permites a expressão, ao ver as inscrições que foram feitas na porta da casa dele. Tiveram de subir lá, estava a mulher dele com os filhos lá dentro. Mas, um bebê. Mas o que é isto? Isto ultrapassa tudo o que é imaginável. Portanto, obviamente que eu sou radicalmente contra. Sim. Eu sou radicalmente contra esta forma de pressão que não existe e que deveria ser condenada unanimemente por todos, incluindo pelo Jaime Antunes. Não é condenado, não condenei. Não, estás sempre a deitar água no fervor. Estás sempre a deitar água no fervor, não condenei. Jaime, estás sempre a deitar água no fervor. Não condenei, não. Portanto, obviamente que Bruno Lage está a ser atacado a vários níveis, de uma forma, no meu entender, completamente injusta, Mariana. Completamente injusta, na minha opinião. E da parte do presidente do Benfica, quando critica o treinador à frente dos jogadores, parece-te aceitável? Também, não acho aceitável. Não acho aceitável. Acho que pode ter uma conversa privada com o treinador, como muitos presidentes terão, agora à frente dos jogadores. É uma forma de desautorização do próprio treinador face ao plantel que ele tem para dirigir. Portanto, isto é o beabá do futebol. Isto é o beabá. E nesse aspecto, eu acho que não há desabafo que redima Luís Filipe Vieira. Beabá do futebol decretado pelo Jaime Ferreira aqui. E os adeptos, Jaime, porque curiosamente aqui nesta mesa... Isso é extraordinário. Aqui nesta mesa temos... Isso é um princípio universal decretado por ti. Um portista e um sportinguista. Parece que não. Estou a falar paralelamente, mas eu estou a fazer uma pergunta. Agora és o beabá. Temos aqui nesta mesa um portista e um sportinguista, ambos defensores de Bruno Lage. E os adeptos do Benfica, como é que se sentem neste momento? Eu acho que, evidentemente... Os adeptos do Benfica ainda estão com este treinador, é a minha pergunta. Os adeptos do Benfica ainda estão com este treinador. Eu acho que ainda têm com ele uma empatia pelo trabalho extraordinário que ele fez na época passada. Agora, é evidente... Chamar-lhe ingrato. Agora, é evidente que há adeptos que começam a questionar por que motivos é que o Benfica, nesta época... Culpa da direção, que não percebe nada daquilo. Nestes últimos jogos, não é, perdeu tantos pontos em tão pouco tempo. Quem é a culpa? Não é o Presidente? Começa a haver pessoas que vão questionando. A culpa não é o Presidente, questionando isso. Obviamente que aí o Bruno Lage, que é o responsável do trabalho, ele é que tem a responsabilidade... ele, agora já não é o Presidente. A semana passada o Presidente era culpado de tudo. Ele tem a responsabilidade de encontrar soluções. Ele é que tem o plantel. Acho que o Benfica tem o melhor plantel do futebol português, tem o plantel mais vasto do futebol português. Não deixa o homem escolher os jogadores. É que é o líder, ele é que tem que, obviamente, apresentar resultados. O Presidente foi pôr em causa as opções dele. Eu acho que ainda há uma empatia da generalidade dos adeptos do Benfica em relação ao Bruno Lage, pela categoria que ele tem demonstrado. Se perderem por Timão, não chega ao fim do campeonato. Escreve aí. Pela postura que ele tem assumido e, portanto, tu vais ver o plantel do Benfica... Se perderem por Timão, Bruno Lage não chega ao fim do campeonato. Escreve na tua cartilha. No próximo jogo, por muito petróleo que ele queira pôr numa fogueira que ele próprio incendeia, o Aníbal é daquele tipo de pessoas que lança os foguetes e depois vai apanhar as canas, não é? É um bocado que ele faz e depois anda atrás das coisas, não é? E tu andas com os bombos, que é para ninguém ouvir o que eu digo. E portanto, nessa matéria, aquilo que ele diz ninguém liga. Ninguém liga não, isso é tudo inventado. É tudo inventado. São essas coisas de... Fui eu que inventei o ataque. Fui eu que inventei o desabafo do Luís Filipe Vieira. Fui eu que inventaste os escritos. Tu já puseste os portas do Benfica algumas 50 mil vezes, não é? E continuamos à espera. Até os Jesus vir. Pode ser que um dia... Vamos olhar agora também para a viagem do Benfica a Portimão, porque essa viagem de autocarro vai ser feita em alerta máximo, até porque o trajeto inclui a autoestrada A2, onde aconteceu o apedrejamento ao autocarro dos encarnados na passada quinta-feira. Depois de amanhã, a comitiva benfiquista à partida vai viajar até ao Algarve, onde o Benfica vai defrontar o Portimonense. São cerca de 270 quilómetros em que o autocarro vai ser acompanhado pelas forças de segurança. Além da escolta policial, os viadutos e pontes deverão ser interditados temporariamente para a passagem do autocarro do Benfica.
Os jogadores do Benfica temem pela segurança das respectivas famílias. Segundo o Jornal Record, os jogadores do Clube da Luz estão mesmo a ponderar recorrer a serviços de segurança pessoal para proteger as pessoas mais próximas. Nesse sentido, o desfecho do próximo jogo em Portimão, na quarta-feira, vai ser decisivo, porque o plantel sabe que um mau resultado pode agravar a onda de violência. Além do apedrejamento ao autocarro do Benfica, as casas de Pizzi, Rafa Grimaldo e Bruno Lage foram vandalizadas com ameaças quando as respectivas famílias estavam no interior das habitações. Os jogadores sentem-se seguros no centro de estágios do Seixal, porque a principal preocupação do plantel é mesmo a segurança dos entes queridos. Há também a viagem até Portimão, que curiosamente até acontece a partir da mesma autoestrada. Neste momento há até algum secretismo relativamente aos horários da viagem. Há uma preocupação generalizada por parte das forças de segurança. Isso mostra bem o quão grave foi aquilo que se passou em torno desta equipa, Aníbal? Claro que mostra, isto é absolutamente lamentável. O Otávio, não o Lopes, o Machado, disse uma coisa que eu ouvi com muita atenção, que dizia ele: eu quando era jogador e quando era dirigente e quando estava ligado ao futebol, levar com pedras era o prato do dia. Mas era dos outros. Agora, levar com pedras dos meus, isto é uma coisa inaceitável. Levar com estas ameaças é uma coisa inaceitável. Se fosse dos outros, continua a ser inaceitável. Agora, aquilo que nós estamos aqui a discutir é se o comportamento do Luís Filipe Vieira, o tal desabafo que ele diz, se isto contribui ou não para um escalar de violência. E, portanto, há pessoas a quem lhes é permitido dizer tudo e mais alguma coisa. Há pessoas que ninguém leva a sério, como o Jaime Antunes, quando diz assim alguns disparados. Agora, o Luís Filipe Vieira é o presidente do Benfica. Ele tem que ter muito cuidado com o que diz, como diz e onde diz. E tem que assumir as responsabilidades. Agora, há uma coisa que eu concordo com o Jaime Antunes. Se formos arranjar autores morais, se calhar arranjamos 200. Eu não disse aqui que ele era o único responsável. Agora, nós neste momento estamos a comentar, lamentavelmente, um facto negativo que surgiu com o Benfica e que a direção do Benfica tinha que ir muito mais que buscar os principais incendiários deste debate do futebol português. E assim tínhamos pano para mangas aqui numa conversa que nunca mais acaba. Mas nós estamos a falar de presidentes. Podemos falar de presidentes. Quem é que mais incendeia o futebol português? Não, o presidente do futebol do Porto. Isso és tu que dizes. Nunca faria destas gafes, nem faria destes parados. Neste momento deve ou não haver uma preocupação extra nesse sentido, o ambiente que é criado em torno desta equipa depois do ataque que aconteceu? Não em torno desta equipa, em torno do futebol. Ou seja, toda a discussão em torno do futebol tem que ser repensado pelos próprios atores e pelos próprios clubes e empresas que a começar os presidentes. A começar os presidentes. Claro, evidentemente. Os presidentes são os primeiros responsáveis. Muito porque são os primeiros responsáveis nomeadamente, em tudo. Luís Filipe Vieira é o número responsável do 10 anos que estão dela. Isto é que é coerência. E nomeadamente o presidente do Futebol Clube do Porto, que normalmente tem declarações incendiárias no futebol português. E, portanto, obviamente, aí os presidentes são, com certeza, os primeiros responsáveis. Há uma coisa que se explica. Evidentemente. E que tem que contribuir para a pacificação do futebol e desta indústria que todos gostamos. E, portanto, é nessa matéria que eu acho que é fundamental haver mudanças no futebol. E achas muito bem, é mas fundamental haver dizer, mudanças no futebol. Pinto da Costa nunca teria esta inabilidade, esta falta de liderança e esta falta de gratidão. Não teve outras. Porque é um homem sério, é um homem justo, é um grande líder. Sim, e a prova disso é aos anos. A prova disso é que os últimos anos as coisas, os resultados, enfim, estão só o que são. Quer desportivos, quer financeiros. Já vai em primeiro. Quer desportivos, não vai. Neste momento o Benfica está em primeiro. Isso é. É para o campeonato que vamos olhar, porque realçaste que este foi um ataque concertado, como sabemos, com 2 planos, com um apedrejamento ao autocarro, mas também as próprias famílias dos jogadores ficaram ameaçadas. Vão fazer 270 km, vão jogar longe das famílias. É possível esta equipa, na tua opinião, entrar em campo com uma cabeça completamente limpa frente ao Portimonense? Acho muito difícil que isso aconteça, até por uma razão. Porque isto, na minha opinião, eu já o disse aqui, eu acho que isto é contra a natura. Não faz qualquer sentido, porque senão o futebol perdia a graça que tem, que é a imprevisibilidade do resultado. Ou seja, se o Benfica ganhasse sempre, e se o Porto ganhasse sempre, e se o Sport ganhasse sempre, qual era a graça que isto tinha? Quer dizer, o campeonato resumia-se aos jogos entre eles os 3 e ponto final parágrafo. Mas não é assim. E, efetivamente, existem percalços e os jogadores e as suas famílias, exatamente.
E os jogadores e as famílias não podem estar sujeitos a fazer uma graça a esses ataques, como aconteceu agora. Percebes, Mariana? E é por isso que eu digo que isto vai mais longe. Vai mais longe. Porque, evidentemente, se a polícia suspeitasse alguma coisa, as autoridades policiais teriam inviabilizado este ataque. Agora, digamos que depois de, como se costuma dizer, depois de burro morto se vá ao rabo. Mas antes assim do que não fazer nada, obviamente. A nível desportivo, Jaime, o Porto perdeu, foi o primeiro a entrar em campo, perdeu. O Benfica entrava à partida com uma motivação extra por causa da derrota do principal rival. Sai da jornada sem vantagem, pelo contrário, mantém a vantagem o Futebol Clube do Porto na corrida pelo título. Acrescentam-se estes acontecimentos à entrada para a jornada 26. O cenário é mais otimista para o Porto do que para o Benfica, ou não? Não, até porque neste momento estou à base da classificação e à base do regulamento o Benfica está em primeiro lugar. Não é o Porto. Não é o Porto. Não é o Porto. A Mariana colocou outra questão. Quem tem vantagem é o Porto. Quem tem vantagem é o Porto. Porquê? Se o campeonato terminasse agora, o Porto era campeão, porque valeria o confronto direto, que é o critério que vale no final do campeonato. É aplicado no final do campeonato. E como é uma aplicação como é uma aplicação universal, não pode ser aplicada especificamente só ao primeiro e segundo lugar, tem que ser aplicada a todos os lugares. Como há clubes que não jogaram uns contra os outros, isso daria uma interessante discussão. Eu acho que não vale a pena perguntar. Não digas as neiras. Não há dúvidas de que o Porto só depende de si próprio para ser campeão. Não sei. Não sabes. Não sei, gostaria de ver essa discussão. Mas isso não depende de si isso próprio. podemos todos dizer. Nas classificações que eu vejo o Benfica em primeiro lugar. O Porto vencendo todos os jogos até ao final. Se vencer todos os jogos até ao final, sim, senhor. Só depende de si próprio. Nessa matéria... É nesse sentido. Não, exatamente. Só depende de si próprio. Só depende de si próprio e é o único clube que depende de si próprio. É isso que é indiscutível. Isso não há dúvida. Se o campeonato for até ao fim, esperamos que sim. Então, não há nenhuma razão que não. Não, quer dizer, tem e não tem. Não quer dizer. Tem e não tem. Estás mesmo. Vamos ver. E eu estou convencido que o campeonato vai até ao fim e, portanto, nessa matéria tem vantagem. Portanto, mas é só nesse momento que essa vantagem é aplicada, não é antes. Portanto, não vão pôr o carro à frente dos bois. Agora, eu acho que a viagem do Benfica a Portimão vai ser uma viagem tranquila, sinceramente. Vai ser com ar-condicionado, com música, vai ser tranquilo. Obviamente que a partir do momento em que neste momento as autoridades estão completamente alerta para estes problemas que aconteceram no outro dia, eu não posso imaginar minimamente que não haja capacidade do ponto de vista das autoridades de proteger o Não estamos a falar nisso. Estamos a falar de tranquilidade no campo. Estão até mais preocupados até com a segurança das próprias famílias, que também foram justamente porque, obviamente, num ambiente destes é justo que as pessoas estejam preocupadas com a segurança das pessoas e, nomeadamente, das famílias dos Claro. E, portanto, nesse aspecto, isso é justo, é uma preocupação perfeitamente justa, não é? Não há qualquer tranquilidade no campo. Agora, no campo, os jogadores do Benfica, na próxima quarta-feira, vão-te dar uma lição de grande profissionalismo e de grandes profissionais que eles são. É isso que nós vamos ver na próxima quarta-feira e tu vais ficar... São tão grandes profissionais, para que é que o Luís Filipe Vieira foi ter os jogos? Os grandes profissionais, às vezes, também têm que ser chamados à atenção. Será que o Luís Filipe Vieira acha que os jogadores não queriam ganhar? Será que acha que os jogadores não deram o melhor? Será que acha que não são profissionais? É que isto é um verdadeiro disparate. E os do Porto? Agora, como disse o Jaime Mourão Ferreira, e bem, é futebol. Obviamente que o Benfica queria ganhar, mas não foi capaz. Agora, o Bruno Lage não é suficiente. Despeçam o homem. Agora não o desautorize e não falte ao respeito ao homem. Tu agora estás a criar uma liga de amigos do Bruno Lage, não é? És o primeiro, és o presidente, uma liga de amigos. És o presidente da direção. És o presidente da direção da liga de amigos do Bruno Lage. Tu és o presidente da direção e o Jaime é o secretário da direção. Não se fartaram de correr durante o jogo os jogadores do Benfica. Da liga de amigos do Bruno Lage. Não, desculpa lá. Eu acho que o Bruno Lage até deve gostar dessa coisa. Se o Benfica não ganhar quarta-feira... Há muito tempo, eu acho bem. Fica muito bem. Mas diz-me uma coisa, os jogadores do Benfica não se fartaram de correr durante o jogo. Fica lisonjeado. Não se fartaram de correr durante o jogo. Acham que vão correr mais agora devido ao ataque que sofreram no autocarro? Tem que correr mais com o adversário. E tem que marcar. Exatamente. Tem mas que ser... não correram já mais o suficiente. Vamos a ver. E depois vamos a ver. Na quarta-feira logo vemos, depois dos jogos todos, logo vemos quem é que sai. Quem é que sai o Benfica pode. Logo vemos quem sai. Na prática, o Porto teve um pior resultado que o Benfica, mas ainda assim manteve a vantagem na corrida pelo título. Teve um pior resultado e jogou muito pior. Esse foi o dissabor do Benfica. Agora, atenção que não podemos comparar o que não é comparável. Não podemos comparar ir à casa da equipe sensação, que está em quinto lugar, e receber um dos aflitos, que era o Tondela, com o respeito que merece. É que não podemos comparar. Uma equipa foi uma rentrée extra confiante e não afetada pelo último resultado na próxima jornada.
Mariana, vamos ver uma coisa. Toda a gente sabia, e isto já foi dito e redito, que isto era um recomeço atípico, portanto, houve uma paragem muito grande, isto não estava nas contas de ninguém. Agora, o Benfica tinha muito mais facilidade de entrar bem, porque jogava em casa e jogava com o Tondela, porque o Benfica ainda vai a Famalicão, portanto, vamos ver como é que vai ser. E como diz o Jaime Mourão Ferreira... E a Vila do Conde também. Exatamente. Futebol é futebol. Agora, há uma coisa que é certa. Eu tenho muitas dúvidas da tranquilidade com que os jogadores vão jogar em Portimão. Podem ganhar 10-0, mas que é muito difícil entrar no campo depois destes factos e depois, ao invés de ouvir uma palavra de apoio, de segurança, de solidariedade de um presidente, no bar, puxões de orelhas, desabafos, dizer aqueles que são ingratos, chamar ingratos a jogadores que recebem aquilo que é justo. Parece que é uma coisa do outro mundo, pagar aquilo que está obrigado. Coisa que o Porto não faz. Mais uma vez, estás a comentar coisas que não sabes, porque não sabes as conversas que o presidente do Benfica teve com o plantel depois daquele dia. Não sabes, estás a comentar coisas que não sabes. Mas já há uma coisa que é indiscutível. Há uma coisa que é indiscutível, é que nos 9 jogos que faltam, o Benfica joga 5 fora e 4 em casa. E o Porto joga 5 em casa e 4 fora. Sim. Pronto, isto são factos. Está em clara vantagem, olhando para todo o contexto, Jaime, o Porto nesta altura? Eu acho que, obviamente, jogar 5 jogos, ainda para mais atípicos, num campeonato completamente fora de tudo, aquilo que era imaginável, jogar 5 jogos em casa, eu acho que fazem alguma diferença, fazem se calhar mais diferença do que num campeonato normal. Essa coisa da casa e fora de casa e dentro de casa, neste momento sem público, esbateu-se completamente. Não se bateu completamente, porque vocês jogaram... Vocês identificavam o terreno onde jogavam. Sim. Vocês identificavam os sinais que tinham nas bancadas, etc. Sim. E o Tondela não identificava coisíssima alguma. O Tondela joga na Luz uma vez por época. Portanto, qual é a questão? Vocês jogam... A questão relevante disso que eu não percebo. A questão relevante é, se o Benfica não ganhar em Portimão, vai lá. Olha, e se o Porto encosta no jogo? Epá, que coisa extraordinária. Lá vem o Conceição outra vez queixar-se da arbitragem. Epá, da arbitragem já vamos falar. Malandro da Queres falar já? Podes falar quando tu quiseres. Amanhã é que manda. Até a manchete nos jornais espanhóis. Atrás, a manha do Pepe, né? A manha do Pepe. Fala Portimão. Já lá vamos a esses lances, mas o Aníbal dizia que em caso de mau resultado, e se o Benfica fizer um mau resultado em Portimão, faz o pior registro dos últimos 12 anos. O Aníbal diz que não teria condições para continuar. É o tempo do Camacho. Lembras-te do Camacho? O Camacho foi despedido por causa disso. Tem alguma margem, Bruno Lage, nesta altura? Da época não estamos em altura de estar a mudar treinadores, ou seja, quem for. E, portanto, eu acho que neste momento é o Bruno Lage que está à frente da equipa, é o Bruno Lage que tem que encontrar as soluções para a equipa, é o Bruno Lage que tem que liderar a equipa até ao final. Não vejo outra maneira de ver as coisas neste momento. Não estamos em tempo de estar a fazer mudanças agora, já não há tempo para nada disso. Não estamos a fazer nada disso. Não há, isso é o veneno que o Aníbal gosta de fazer, mandar para aí e pensa que isso influencia alguma coisa no plantel do Benfica. Quer dizer, ele tem aquela ideia que com as palavras dele, com o veneno que manda aqui, que influencia o plantel do Benfica. E que os jogadores do Benfica ficam a tremer e tal, com medo. Agora vem lá o Aníbal a dizer umas coisas daquelas malandras e tal, e não sei o que, ficam todos a tremer. Aníbal, pelo amor de Deus. Jaime, o que é que os adeptos do Benfica esperam ao nível de opções de Bruno Lage no jogo em Portimão? Não sei, isso é a responsabilidade dele. Ele é que é pago e é contratado para ser escalar a equipa e escolher as melhores soluções. A natação parece que não é paga. A natação parece que não pagaram. Por exemplo, eu tenho uma crítica ao Bruno Lage relativamente ao último jogo. Quer dizer, portanto, o Benfica precisa de ganhar. Tem a benesse que o Porto lhe deu na jornada imediatamente anterior. E entramos a jogar com um avançado. Na mesma jornada. Na mesma jornada, é verdade. No dia anterior. E entramos apenas com um avançado. Aliás, não tinha um avançado com o Vinícius e o Tarab no apoio ao Vinícius. Eu, sinceramente, não entendo isso. Mas é um 8 que é um 10, um 10 que é um 8. Eu não percebo nada de bola, né? Quem percebe de bola é quem anda lá dentro, eles é que sabem. E portanto, aí o Bruno Lage é o treinador do Benfica, é o líder da equipa, ele é que tem que encontrar soluções. Ele está no sítio para isso. Mas é curioso falar nisso, porque na jornada anterior aconteceu exatamente o oposto. Ou seja, o Porto encosta, ou melhor, vocês encostam e o Porto depois não aproveita. Quer dizer, não aconteceu nada do outro mundo. Agora, mas depois disso aconteceu muita coisa. Depois disso aconteceu muita coisa, mas claro. Quer dizer, não tem nada a ver com. Agora houve quase não tem nada a ver com aquilo que estamos a falar. Efetivamente, agora, o que aconteceu? Aconteceu que na véspera o Benfica,
O Porto encostou, aliás, não encostou, deu um trambolhão enorme, e o Benfica não aproveitou. Pronto, foi apenas isso. E, efetivamente, o que aconteceu? O que aconteceram, as repercussões que todos nós conhecemos, que são absolutamente lastimáveis e de condenação absoluta por toda a gente. Estás a falar do que agora? Agora estou a falar, obviamente, daquilo que aconteceu face ao descontentamento dos adeptos do Benfica. Mas é preciso especificar bem isso, porque senão o gajo não consegue... Especificar? Misturas tudo. Especificar o quê? Não estou a mostrar nada. Misturas tudo. Não estou a mostrar nada. É obviamente que me estou a referir ao ataque de que o autocarro do Benfica foi alvo e às inscrições que surgiram nas casas dos jogadores. Que isso é horrível. Uma delas na casa do horrível, condenável. Achas que se fosse hoje deve ser erradicado. Luís Filipe Vieira voltava a dizer... Se fosse hoje, Luís Filipe Vieira voltava a dizer que Bruno Lage vai ser o treinador mesmo depois do final deste campeonato? Pois, tenho dúvidas, sendo certo que o Luís Filipe Vieira, no respeito a Bruno Lage, fala, mas não diz nada. Quer dizer, ele diz, ele vai ficar, a menos que depois passe a vida a elogiar Jorge Jesus. É evidente quando ele sabia, porque ele sabia que o Jorge Jesus ia assinar com o Flamengo, já veio dizer, de uma forma um bocado mais definitiva, quem está aqui para ficar é o Bruno Lage. A seguir chama-lhe ingrato, a seguir diz que não concorda com as opções dele, mas quem é o presidente para concordar com as opções do treinador? Quem é o Jaime Antunes para dizer... Começámos só com um avançado. Então não está lá o treinador, não é? Ele percebe. És claro, tu percebes? Percebe alguma coisa daquilo. Por dizer isso, eu não percebo nada disso. É que eu não percebo. Não? Tão depressa diz ai como diz ui. Mas faz parte também do papel dos adeptos terem uma opinião sobre isso depois do jogo, o treinador de bancada é maravilha. O Jaime Antunes nisso, depois do jogo, sabe tudo. Aliás, sabia que ia ser o fim do mundo que Tondela e foi o que foi. Como alguém dizia, um grande jogador do Porto, prognóstico só no fim. Pois, exatamente. O Bruno Lage faz aquilo que sabe. Não chega, manda-no embora. Agora, não tem é que enxovalhar o homem, desautorizar o homem, pintar-lhe as portas, ameaçar o homem e ameaçar a família. Sobre isso estamos de acordo. Estamos de acordo. Isso é muito preocupante. Sobre as pinturas estamos de acordo. E eu não sei que cabeça é que aquele homem... Sobre as pinturas e ameaças estamos de acordo. Quer dizer, ele preparou a equipe para ter um avançado e o Tarab nas costas. E agora, és tu e o Luís Filipe Vieira que diz... É dois avançados. Se calhar com as cinco substituições... falar sobre isso. Só eu não mistures. Diz que não concordava com as opções dele. Uma coisa é a minha opinião. O Luís Filipe Vieira disse que não concordava com as opções. Ouviste? Sei ler. Não ouviste. Não ouviste. Não ouvi que não estava lá. Nem tudo o que se escreve é verdade. Já agora, hoje tens de te habituar a filtrar. Vieira não só assumiu que teve um desabafo, como não desmentiu qualquer das informações que saíram até o momento sobre essas Portanto, foi dizer a Lage que não concordava com as opções dele. Não tem que desmentir. Jaime Antunes, ainda sobre este momento do Benfica e esta viagem a Portimão... Jaime Antunes, Jaime Mourão Ferreira, são dois Jaimes. Às vezes é invulgar, mas acontece. Mas por acaso estava a pensar no Jaime Antunes no sentido em que os adeptos do Benfica parecem estar pouco entusiasmados com as opções de Bruno Lage. Tens ou não essa ideia como alguém que está de fora? Não sei se é a maioria, tenho dificuldade em apurar essa contabilidade. Agora, evidentemente que haverá seguramente quem não esteja a alinhar com as opções de Bruno Lage. Mas isso é a vida, isso é o futebol. Mas ele já acabou os jogos com 3 avançados. Já Antunes sabe disso. E adiantou alguma coisa? Nada. Quase que ele ia lá digo uma coisa, Mariana. Eu até concordo com a opção inicial de Bruno Lage, porque eu acho que prudência não vem mal ao mundo. E é bom não esquecer que o Benfica falha o penta exatamente na Luz e exatamente contra o Tondela. Portanto, cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Portanto, eu até acho bem que ele tenha começado dessa forma e depois tenha procurado emendar a mão à medida que o jogo fosse decorrendo. Que foi o que aconteceu. Portanto, nesse aspecto, assim por baixo, tudo aquilo que Bruno Lage fez. Está uma corrida acesa entre Benfica e Porto no campeonato. Já aqui ouvimos o presidente do Benfica, vamos agora ouvir o presidente reeleito do Porto, que aproveitou para elogiar os Super Dragões depois de ter sido reeleito. O presidente portista Pinto da Costa defendeu que o comportamento da claque portista faz inveja a muitos clubes. Pensava-se que iríamos perder o primeiro lugar e o comportamento dos Super Dragões foi exemplar, sem o mínimo incidente, com a compreensão e partindo de imediato para o apoio da equipa para os jogos seguintes.
E eu acho que isto deve fazer a inveja a muitos clubes. Declarações de Pinto da Costa que aconteceram no discurso de Vitória depois de ter sido reeleito o presidente do Futebol Clube do Porto. Já esta noite, Pinto da Costa voltou a falar e respondeu ao presidente rival, Luís Filipe Vieira. Sabe que quem fala do que não sabe está sempre sujeito a dizer asneiras. Qual é a asneira aqui? O Dr. Rui Moreira, soube que onde é o centro onde irá ser o centro, soube há dias. Há dias, nem tinha que saber, porque não era um assunto dele, não tem absolutamente nada a ver. Agora, é evidente, quem fala do que não sabe e quem não é escrupuloso em defesa da verdade sujeita-se a dizer barbaridades como essas. Luís Filipe Vieira garantiu esta noite que se os autores do ataque ao autocarro do Benfica forem sócios do clube, vão ser expulsos. O presidente dos Encarnados considera o ataque nojento e maquiavélico. Passou com a caminhonete do Benfica. É um crime de tal ordem, tão grave, é das coisas mais nojentas e mais maquiavélicas que eu vi. Não sei se são benfiquistas, quem é que são. Agora, há uma coisa que nós fazemos um apelo às autoridades. Têm que descobrir quem fez isto ao Benfica. Quem fez. E o que está aqui em causa, que vocês não conhecem a estrada, mas imaginemos que aquele padragulho que bateu, onde ele bateu, se bate no vidro do motorista, alguns jogadores do Benfica, ou uma boa parte deles, o acidente podia ser muito grave e podíamos ter mortes. Por isso as pessoas, este ato, se forem benfiquistas, de certeza que eles serão afastados do Benfica. Se são sócios, vão ser afastados imediatamente do Benfica. O presidente do Benfica confirmou também a conversa que teve com os jogadores no Seixal depois do ataque ao autocarro. Luís Filipe Vieira admitiu que se tratou de um desabafo. Toda a gente sabe que anda no futebol, há desabafos que qualquer um de nós tem, quer dizer, e logicamente que o Benfica, ou alguém, logicamente tem, ou o presidente, ou quem quer que seja, tem os seus próprios desabafos. Agora, o que vem cá para fora não interessa, porque o passado é este. Olha, se me perguntasse a mim se o Benfica tem ordenados em atraso, é que eu ficava preocupado. Luís Filipe Vieira falou também sobre a divergência que tem com o presidente da Liga, Pedro Proença. Um líder não grita porque é líder. O líder é quem está do outro lado, aceita-o como líder porque acha que ele não é o líder. Mais nada que isso. Não há aqui nada, não tem nada a ver com Pedro Proença, não tem nada a ver com ninguém. É assim, a liderança é assim. Não vale a pena nós estarmos a inventar o que quer que seja, nem divergências do que é que seja. Toda a gente sabe qual é a divergência que o Benfica poderá ter ou pode ter com o Sr. Pedro Proença, que liga. Tem a ver com uma carta que efetivamente foi escrita para o Sr. Presidente da República, onde fala em nome do Sport Lisboa e Benfica, nesse caso Sport Lisboa e Benfica, sobre jogos em canal aberto, que é uma das coisas que era impensável para qualquer clube hoje estar na Primeira Liga ou na Segunda Liga, porque hoje os operadores, na realidade, são aqueles que dão o sangue aos clubes. Sobre as notícias que davam conta de possíveis negócios ilegais entre Benfica e Desportivo das Aves, Luís Filipe Vieira garantiu que os contratos são todos legais e falou em negócios de saias. Bicho esquisito, não, é claro, e mais uma vez quero reafirmar a toda a gente que tudo o que é do Sport Lisboa e Benfica não tem problema nenhum de assumir que está legal. Declarações de Luís Filipe Vieira esta noite. Também hoje falou a Pinto da Costa, que ontem foi reeleito presidente do Futebol Clube do Porto, no discurso de Vitória. Jaime Antunes aproveitou também para falar sobre a claque do Futebol Clube do Porto, elogiando a própria claque, e foi mais longe, disse que os outros clubes têm inveja da claque do Porto. Tem, no caso do Benfica? Não, eu acho que é de elogiar quando é de elogiar, é de criticar quando é de criticar. Neste momento, no jogo do Famalicão, a claque dos Super Dragões esteve bem. No do Tondela, a claque do Benfica teve mal. No do Tondela não há a claque do Benfica. E, portanto, não vamos cá falar sobre alguém teve mal. Há um grupo de gente, que estamos para ver quem é, obviamente. Que até podem não ser do Benfica, não é? Não faço a mínima ideia. Até podem não ser do Benfica. Podem ser marcianos. Se forem do
só disse extraterrestres. Devem ser condenados como todos os outros e devem ser responsabilizados como isso vão ser de certeza. Já estás a passar, já estás a deitar água na fervura. Não, estamos à vontade sobre essa matéria. Portanto, eu, sobre isso, violência no futebol, seja de onde for, seja de quem for, obviamente tem que ser condenada e reprimida. Mas acrescentas, se forem do Benfica, se forem do Benfica, o que é extraordinário. Não. Se forem do Benfica, devem ter uma dupla punição, que é, dentro do clube, a punição inerente àquela que o clube lhes pode fazer. Super Dragões, estão de parabéns e Famalicão. Já Mantunes, manda os parabéns aos Super Dragões. Com certeza. Acho que é bonito. Aníbal, eu valia ou não uma indireta ao Benfica? Não houve indireta, houve direta. O Pinto da Costa não é homem de indireta. Não. O Pinto da Costa é olhos nos olhos. Especificamente do Benfica, portanto não foi direta. É evidente que... Pode ser fácil de entender a indireta, mas... Agora, Pinto da Costa, o que diz, é muito... Já falaste. Agora vamos lá ver, já falei. Mas agora vamos cá ver uma coisa. Os Super Dragões também têm as suas páginas negras, não é? Vamos lá ver. Agora estão numa página branca, linda, podemos ir buscar a história do centro de estágio dos árbitros, podemos ir buscar a história do Coadriense, sei que é história, aqui é a CMTV. Exatamente, podemos ir buscar o canal de história do... Deixa-me criticar o Vieira, deixa-me criticar o Vieira. Tu não fazes outra coisa também, tu tens uma fixação pelo Vieira. Não tenho. Tens. A notícia é o Vieira. Tu só tens uma Queres que eu falo de quem? Tu tens uma fixação por duas pessoas, aliás, por três pessoas. Pela minha mulher, o Vieira, pelos meus filhos. É a minha fixação. Fixação é a minha mulher e os meus filhos. O Bruno Lage e o Jorge Jesus. É um trio que te deixa fascinado. Deixa-te fascinar. Jorge Jesus, como treinador, como pessoa, acho uma pessoa muito simpática. Bruno Lage também. Bom treinador. E não desgosto como pessoa do Vieira. Agora, como líder e como presidente do Benfica, deixa muito a desejar. É a minha modesta opinião. Não percas a indireta ou direta relativa às do Porto, Pinto da Costa, obviamente que dá uma direta e uma indireta, e aquilo que ele diz, muito mais falar das claques, é dizer que quem não sabe o que diz e não é rigoroso, corre o risco de dizer uma série de disparates. E Luís Filipe Vieira diz uma série de disparates uns a seguir aos outros. E realmente eu ouço fazer coisas. Dizer... Se apurar que são sócios do Benfica, vão ser expulsos. Grande coisa. Não faltava mais nada. Aliás, a própria Justiça vai expulsar e a própria Justiça provavelmente não vai deixar desproibido entrar nos Estados, conforme já sei que é isso que pretende e que a maioria das pessoas. Portanto, Luís Filipe Vieira vem aqui dizer nada. Aquilo que ele tinha que explicar é qual é a autoridade dele. Qual é a autoridade dele para desautorizar o Lage perante os treinadores? O que é que isso tem a ver com isso nunca existiria. O que é que isso tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver com a crítica. Eu gosto de misturar alhos com bugalhos. Não, tu é que gostas de não ouvir as verdades. Agora, Pinto da Costa esteve muito bem, aliás, como é a panágio dele. A crítica, obviamente, que é direta, porque, eu torno a dizer, o Benfica está com muita dificuldade de gerir um problema chamado claques, porque optou por um caminho inédito de ter claques. Aqui diz que não tem claques, que é um grupo de sócios, grupo organizado de sócios. Decisão houve mais uma declaração, Jaime, desta noite, por parte de Pinto da Costa, que até falou sobre os episódios que aconteceram com adeptos do Sporting que foram recentemente agredidos, e disse Pinto da Costa na entrevista no Porto Canal que quando envolve o Benfica passa tudo ao de leve. Estamos a falar de um problema de violência no desporto. O Benfica tem sido tratado de forma diferente nesse sentido ou não? Estamos a falar de um problema que tem a ver com o desporto, nomeadamente com o futebol, e aí reafirmo aquilo que também já disse aqui, corroborando de certo modo aquilo que disse o Jaime Antunes, ou seja, que as autoridades têm sido brandas na forma de atacar este problema. Com todos os clubes? Com todos os clubes, só que pela primeira vez, eu diria que pela primeira vez há algo que é esventrado de uma forma sensível para o Benfica, porque até agora isso não tinha acontecido. E eu gostava de saber em que medida, porque atenção, Jaime, atenção, porque o diploma legal aplica-se indistintamente, seja ao Sporting, ao Porto ou ao Benfica. E o diploma legal em que os implicados no caso de Alcochete são apelidados de terrorismo, portanto há um crime de terrorismo. Não houve. Aplica-se. Não houve. Não houve. Graças a Deus não houve. Não houve. Mas estás a confundir duas coisas. Olha, nem terrorismo. Estás a confundir duas coisas. Nem terrorismo nem autoria moral. Estás a confundir duas coisas. Estás a confundir duas coisas. Nem terrorismo nem autoria moral. Estás a confundir duas coisas intencionalmente. Eu é que estou a confundir. Estás a confundir a minha
a minha opinião, que sempre expressei que não era válida a questão do terrorismo naquela situação, mas estás a confundir isso com a decisão superior. E a decisão superior foi uma acusação que foi feita com base no terrorismo. Sobre este caso, o Pinto da Costa disse também, Jaime, que houve alguns dirigentes que procuraram insinuar que este ataque ao autocarro do Benfica tinha sido uma retaliação por parte da claque do Sporting por causa das tais agressões. Isso é absolutamente ridículo. E que isso é gravíssimo, e Pinto da Costa disse inclusivamente que é tirar areia para os olhos. Aliás, se nós ouvirmos bem, o Luís Filipe Vieira diz: se vier a provar que são adeptos do Benfica, ora, só podem ser. Lógico. Só podem ser. Só podem ser. Já existem informações nesse sentido. Quais? Que obviamente só podem ser. Que os elementos identificados pela PSP... Exatamente. Tem um comunicado oficial da PSP a dizer isso? O que eu disse Mariana, é que há informações nesse sentido. Mariana, há muitas informações que são publicadas e que são erradas. As informações que temos é que a PSP identificou elementos da claque. Mas, Mariana, eu peço desculpa. Que até eu peço está desculpa, sediada mas no eu Seixal, não aceito de que uma tudo o que é facção que teria ter-se separado da claque. Eu não aceito que tudo o que é publicado é 100% verdade. Isso não existe. Tens alguma dúvida que são as claques Benfica? Tens alguma dúvida, Jaime? Tens alguma dúvida? Jaime, tens alguma dúvida? Eu quero saber. Dá-me a tua opinião, dá-me a tua opinião. Só quero a tua opinião. Quando as autoridades identificarem as pessoas, com toda a certeza, lá sabemos quem são as pessoas. E aí devem ser julgadas, condenadas e responsabilizadas. Com todo o peso que a lei permita fazer. E quando se envolve o Benfica, forem passa tudo sócios do Benfica, devem ser expulsos. E não é terrorismo também? Aqui não se enquadra o terrorismo? Não, aqui há um ato que eu considero e classifico de terrorista. Um ato terrorista. Que é diferente do terrorismo. É diferente. Mas olha que enquadra-se exatamente nos mesmos ditames da lei. Exatamente nos mesmos ditames da lei. Podemos discutir isso, podíamos discutir a acusação do Ministério Público, triste, na minha opinião, triste acusação do Ministério Público. E sobre a declaração do Presidente do Porto, porque não se provou. Exatamente. Triste porque não se provou. Que diz que quando estes casos envolvem o Benfica, passa tudo ao de leve. Não, isso é mais uma daquelas blagues do Presidente do Futebol Clube do Porto, como é evidente, e, portanto, quando, obviamente, são os adeptos do Porto a fazer malfeitorias, também passa ao de leve, e quando o autocarro do Benfica foi atacado em Barcelos, também passou ao de leve, e não vi ninguém, nem vi o Presidente do Porto preocupado com o adepto do Benfica que saiu gravemente ferido desse ataque ao autocarro. Portanto, essa conversa das virgens ofendidas, a mim no futebol não me dizem rigorosamente nada. Portanto, isto é um ato. Isto que aconteceu ao autocarro do Benfica é um ato grave, gravíssimo, que devia... Na casa dos atletas normais é mais grave. Mais grave disso tudo. Tens uma bitola de classificação. Eu não acho que seja mais grave, acho que tudo é grave. Nem é mais, nem é menos, tudo é grave. Aí também estamos de acordo. E, portanto, nessa matéria... O Presidente do Futebol Clube do Porto, aquilo que ele deveria era ser um contribuidor para o apaziguamento da situação do futebol do Benfica, e ele não é. Ele está sistematicamente a meter veneno. Então ele mostrou solidário com os jogadores. Mas o Costa mostrou solidário. Precisou de 3 ou 4 dias para isso. Precisou de 3 ou 4 dias para se pronunciar sobre isso. Então estava em eleições, conhece a vida do homem. O homem estava ocupadíssimo. Achas que ia pôr as eleições do Porto, depois do problema do Benfica? Não, claro. Pinto da Costa esteve solidário com Luís Filipe Vieira, com o Benfica e com os jogadores. Não é verdade. Não é verdade? Os jogadores do Benfica. Não é verdade? Sim, falou apenas dos jogadores do Benfica. Claro. Solidário com os jogadores. Mariana, se me permites, muito rapidamente, eu só gostava de lembrar ao Jaime uma coisa que me chocou particularmente. É que Luís Filipe Vieira não teve uma única palavra, muito menos nojento e maquiavélico, relativamente ao assassinato de Marco Fittini. E teve a oportunidade de o fazer e não o fez deliberadamente. E, portanto, eu isso não posso deixar passar em claro, porque acho lamentável. Ainda esta noite vamos olhar agora para uma polémica em torno de transferências no futebol português. O Benfica esclareceu os contratos com o Desportivo das Aves e lançou um ataque ao rival Futebol Clube do Porto. Em comunicado, o Clube da Luz garante a legalidade dos contratos com os avenses abordados este fim de semana na imprensa e realça que as cláusulas de recompra e anti-rivais são recorrentes em todo o mundo do futebol. O Benfica diz que o
timing destas notícias serve apenas para tentar desviar as atenções de problemas complexos de promiscuidade política na lista para os órgãos sociais do Futebol Clube do Porto. Por fim, os encarnados questionam o porquê de não se investigar onde foram gastos muitos milhões de vendas que não estão visíveis em resultados financeiros do Futebol Clube do Porto. Uma auditoria feita ao Desportivo das Aves na época 2017-2018 coloca em causa Luís Duque, o antigo presidente da Liga e ex-assessor jurídico da SAD Avense. É suspeito de ter feito depósitos em dinheiro na tesouraria do clube no valor de 225 mil euros, juntamente com o então presidente da SAD, Luís Andrade, e de ter destruído documentos contabilísticos antes da inscrição do clube na Liga. De acordo com o Jornal Público, a mesma auditoria revela que Luís Duque terá recebido 40 mil euros na conta pessoal. O próprio Luís Duque explicou que essa verba resultou da transferência de Nelson Lanho, do Chaves, do Desportivo de Chaves, para o Desportivo das Aves. Disse que tinha adiantado dinheiro na fase inicial do negócio, tendo sido ressarcido mais tarde pela SAD Avense. O Futebol Clube do Porto atacou o Benfica por causa dos contratos polémicos com o Desportivo das Aves. Na newsletter Dragões Diário, o Porto destacou a notícia do Jornal Público sobre um acordo secreto entre o Clube da Luz e os avenses, alegadamente ilegal. Os Dragões lembraram que as verbas envolvidas não foram tornadas públicas e, em certos casos, não terão tido custos aparentes para os avenses, apesar de os contratos se revelarem lesivos para o Aves. Como conclusão, o Porto ataca o Benfica, dizendo que, e estou a citar, há quem encha a boca com a verdade desportiva que estão sempre a matar. Luís Filipe Vieira falou sobre estas notícias que dão conta de possíveis negócios ilegais entre Benfica e Desportivo das Aves. O presidente do Benfica garante que os contratos são todos legais e falou também em negócios de saias. O Porto faz, o Sporting faz, toda a gente faz, o Real Madrid faz, o Barcelona faz, é tudo legal. O que se passa aqui é muito mais profundo. Houve alguém, não sei porquê, sabe que isto às vezes quando se mete negócio de saias é complicado. E isto... pensavam que iam encontrar aqui algum bicho, um bicho esquisito. Não, é claro. E mais uma vez quero reafirmar a toda a gente que tudo o que é do Sport Lisboa e Benfica não tem problema nenhum de assumir que está legal. Jaime Antunes, consegues perceber o que quer dizer Luís Filipe Vieira com o bicho esquisito que podia ser encontrado e o negócio de saias? Não, o negócio de saias não percebo nada. E, portanto, isso tem que se perguntar ao presidente do Benfica, porque o negócio de saias completamente, passa-me ao lado, completamente. E o bicho esquisito seria falar exatamente não, o bicho esquisito sim, e cá um bicho esquisito há. E o primeiro bicho esquisito é que a peça do público é um hino, é um hino ao mau jornalismo. Dizes tu? É um hino ao mau jornalismo. Dizes tu? É um hino ao mau jornalismo porque o jornalista que assina aquela peça e o diretor do jornal, ou o diretor que pactua com a publicação, que no fundo pactua com aquela chamada de capa, deveria ter a sua carteira profissional em risco. Chamada de caçada. capa e capa. Caçada, exatamente. Porque, e vou explicar rapidamente porquê. Porque é que é um hino ao mau jornalismo. Porque o jornalista parte de factos, contratos, que estão registados onde devem estar, e portanto são contratos, não são públicos no sentido de ter acesso ao público, mas são públicos no sentido em que estão registados nos sítios onde devem estar registados. Bem, nas contas. E, portanto, estão nas contas e estão nas entidades, ou seja, na Liga. Não é? E, portanto, não são contratos feitos por debaixo da mesa, escondidos, são contratos que quem de direito tem a obrigação de os conhecer. Pronto. Segundo lugar, o jornalista, pegando em factos legítimos e legais, depois dá-lhe um enquadramento de escândalo citando juristas fantasmas. Ou seja, o jornalista tem que elencar os factos e pode, obviamente, publicar opiniões, mas não é legítimo publicar opiniões invocando juristas fantasmas, não os identificando efetivamente. É legítimo perguntar se esses juristas existem. Eu tenho a minha firme convicção. E atenção, e o mais é que outros meios de comunicação social cometeram
na minha opinião, o erro de reproduzir ipsis verbis no público sem curar de saber. E, aliás, o único, na minha opinião... Na verdade, nós contactámos o único órgão de informação... E, por exemplo, o Jornal Record falou com uma jurista... Sim, mas que considera que a cláusula antirrival é ilegal. Há aqui... absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. Agora, Autoridade da Concorrência. Acontece... Não, a Autoridade da Concorrência não se pronunciou sobre isso. Mas vai pronunciar. Não se pronunciou sobre isso nada. Portanto, o que acontece aqui é que o único órgão de informação que não foi atrás da onda foi o Canal 3 da RTP, que entrevistou um jurista, efetivamente, assessor da FIFA, que foi e trabalhou com a FIFA, que disse, ipsis verbis, claramente, com todas as letras, que os contratos eram legais e que não havia nenhuma ilegalidade sobre essa matéria. Uma jurista que tem outra opinião e que foi entrevistada pelo Jornal Record. Podemos entrevistar os juristas todos que quiserem, e isso é lógico e justo que se faça. Agora, que os juristas ponham lá o seu nome. Não é o jornalista a inventar comentários de juristas. O nome dessa jurista está no Jornal Record. Não, claro, mas isso tudo bem. Mas eu não estou a citar o Jornal Record, estou a citar a notícia do Público. Na notícia do Público, o que há são juristas fantásticos. Já leste a cartilha? Já vamos falar. E agora vamos cá ver. O Jaime está a falar dos juristas fantasmas. Exatamente. E eu estou a dar um exemplo concreto de uma jurista que diz que essas cláusulas podem, em certas circunstâncias, ser ilegais. E vamos lá analisar as circunstâncias. Agora, o que é que vamos ver aqui? Estamos a falar de partilhas de passos. Partilhas de passos, que é o escândalo das partilhas de passos. A partilha de passos mais notória, mais discutida, mais famosa deste país, chama-se Nakajima. Não é? 50% do Porto, 50% dos árabes que venderam ao Porto. Aliás, o Porto pagou por 50%. Fala do Benfica. O jogador mais caro. Fala do Aves. Fala do Benfica. Exatamente. O jogador mais caro. O jogador mais caro, não é, do futebol português é uma partilha de passos. Não é partilha de passos. Depois vamos fazer outra coisa. Uma conta corrente do Benfica com o Aves. 2 milhões. O Benfica tem contas correntes com uma série de clubes. 2 milhões. O Benfica tem contas correntes com os fornecedores e com os clientes. Como eu tenho nas minhas empresas. E tu sabes o que é uma empresa, sabes que as empresas têm contas correntes, enfim, com os seus clientes, com os clientes e com os fornecedores. A conta corrente mais famosa deste país no futebol, sabes qual foi? Foi a conta corrente do Futebol Clube do Porto com o Estoril, claro, que foi paga no intervalo de um jogo que durou dias. Foi um intervalo com dias, não é? Um intervalo de jogo. Lembras-te daquele jogo? Fala do Benfica e do Aves. Lembras-te daquele jogo que teve um intervalo que durou dias? Quando eu puder responder. E no intervalo não é, desse jogo, o Futebol Clube do Porto liquidou uma conta corrente com o Estoril, não é? Contratos, e depois afinal, temos a compra, não é? Vai lendo aí a cartilha. Vai lendo a cartilha. Está aqui, olha, a cartilha está aqui, quer ver? Afinal, e para quem conhece contratos, estas cláusulas antirrivais e de recompra são ou não ilegais? São e constituem infrações. Se for provado aquilo que está noticiado, estamos aqui perante vigarices. Sim. E as vigarices têm que ser investigadas como estão a ser e, portanto, vai esclarecer tudo. Sim. Vamos ver uma coisa. Em primeiro lugar, eu acho muito estranho o Benfica vir classificar o Jornal Público, Jornal Público como fake news e não fazer uma coisa que a lei lhe permite, que é um direito de resposta. Porque a lei, quando não concordamos com a notícia, vamos lá exercer um direito de resposta. Mas também acho estranho... notícia não merece também acho estranho... O jornal não merece também isso. Acho estranho o Benfica, que é useiro e bezeiro em coação e ameaças, que vai ameaçar e vai processar já estás a divagar. Os comentadores, vai processar a mim, a Ana Gomes, não processar o Jornal Público. Já estás a divagar. Se não é verdade, há que meter processos nisto. Ó Aníbal, mais uma vez estás a falar de uma coisa que não sabes, não sabes se o Benfica vai processar ou não. Eu não te interrompi. Não sabes se o Benfica vai processar ou não, não sabes. Ó Jaime, eu não te interrompi. Não, mas estás a dizer uma inverdade. Mas queres ouvir ou não? Não sabes. Eu não sei se lestes as notícias com atenção. Li. Entre muitas coisas, as notícias assim. O Ministério Público acredita na existência de um esquema criminoso, liderado pelo Benfica e tendo como finalidade o Desportivo da. Quem é que diz isso? O Jornal Público. O Jornal Público. Repara, não é entrevistas fantasmas. Está aqui a citar o Ministério Público, está a investigar e vai investigar. Sim. Agora vamos àquilo que interessa. Okay. Em primeiro lugar, de uma forma muito simples, em cada das intervenções. Era isso que ia pedir, para explicares exatamente o que é que tu achas que é, nas tuas palavras, uma vigarice. Pronto, uma vigarice. Sim. Em determinado momento só se podem emprestar até 3 jogadores. Certo. Se o Benfica emprestar mais de forma encapotada, é vigarice, é violar a verdade desportiva. Ponto final. E fez isso. A ser verdade, o que está aqui, de forma useira e bezeira. Para, não te vou falar no Pedro Garcia
Garcia, que foi parar ao Desportivo Isso Aves. são as cláusulas de recompra. É o que está em causa, são as cláusulas de recompra, nesse caso. As cláusulas de recompra têm aqui dois aspectos. O primeiro é o contrato laboral. É a violação do direito do trabalhador. São cláusulas unilaterais, leoninas, em que violam... Se for entre o Porto e o Passos Ferreira, são fantásticas. Não é? Se for entre o Porto e o Passos Ferreira, são fantásticas. Se for entre o Porto e o Portimonense, são fantásticas. Seja contra quem for. Não, e entre quem for, exatamente. ou são legais ou são ilegais. Estou a tentar responder à Mariana. Então, no Porto também são vigariços. Não, o Porto não tem vigariços. Mostra. Não, mas porquê que as notícias saem com o Benfica e com o Aves e não saem com o Porto? És tu que para aqui dizer? Não, o teu presidente aponta o dedo ao Porto, mas tem que mostrar factos. Tangas e negócios de saia e bichos esquisitos. Não é por acaso que esta notícia saiu nesta altura, exatamente, neste fim de semana, exatamente. Eu nunca tinha visto o público Sim. a ser acusado de fake news. Agora, eu queria ver, a demonstrar e a explicar. Agora, há uma coisa que é certa. Isto está a ser investigado. E vai ser investigado. É fantástico. Doe a quem doer. Fantástico, claro. Agora, há uma coisa que é verdade. Normalmente, quando estas investigações começam, depois alargam para o outro. Se não me deixares falar, vamos a isso. Eu tenho que começar a usar a mesma tática. Eu tive que usar isso, que o teu antecessor não queria usar contigo. Claro. Tu és bom rapaz, eu não queria estar aqui a puxar as orelhas. Vamos lá, tem calma. Vamos percas na explicação para quem nos está a ver perceber exatamente o que está em causa. Antirrivais de recompra. O que é que diz a Autoridade da Concorrência? Se isto se verificar e estivermos perante infrações, pode haver uma punição até 10% de volume de negócios. Só no João Félix, olha, vou ser 12%. Isso é se. Mas depois temos mais. Se, disseste bem, se. Pois, mas é aquilo que está anunciado, é aquilo que eu estou a ver, é as notícias que estão aqui. Agora, o Jaime diz-me assim. O Canal 3 falou com o jurista, não sei quem foi, obviamente será alguém habilitado. Agora, o que a lei tem é várias interpretações. Obviamente que o público falou com juristas que existem, não são fantasmas, são anónimos. Se as pessoas entendem, não querem dar a cara. Gonçalo Almeida. Porque não querem. Gonçalo Almeida, tomei nota aqui porque estive a ouvir a... E terá uma opinião, uma outra opinião. Gonçalo Agora, Almeida. neste momento, importa uma opinião do Ministério Público que está a investigar e da Autoridade da Concorrência. O Ministério Público já fez alguma comunicação a dizer que está a investigar? Não, fez aqui. Pois, está bem. Agora, ou seja, foi o... Repara, se isto se verificar, pode haver consequências a nível desportivo de 5 a 10 anos, de não se poder participar e de coisas muito sérias. Agora, tu sabes muito bem que só posso emprestar 3 jogadores e arranjo nos contratos macacos. Agora só podes emprestar um jogador. Sim, mas à época eram 3. Agora eram 3. E se o Benfica, com contratos macacos, empresta mais que 3, fica com aves na mão. Depois o que é que eu vejo? Vejo um Pedro Garcia, que era auxiliar do Arte Gomes quando o Porto foi campeão da Luz, que inventou um penalti maluco e foi parar ao Desportivo do Aves. Não sei o que é que ele lá faz, mas são assim coincidências. Então o Benfica tem um esquema com o Aves. O José Luís Moça, que também era muito próximo do Luís Filipe Vieira, queria contratar. É o que diz, eu não sei se isto é verdade, está tudo a ser investigado. E nesse plano maquiavélico, onde é que entra o Augusto Inácio? Epá! Mas o que é que tem a ver? Então o Benfica faz um esquema desses com o Aves e põe lá o Augusto Inácio como treinador. E põe lá, foi o Benfica e depois lá? Que incompetência. Foi o Benfica e depois lá? Não, tu é que dizes que é um esquema maquiavélico. Vê lá se te foge. Ora, que incompetência extraordinária. Que incompetência extraordinária. Qual é a intenção do Benfica, na tua opinião? O que o Benfica quer, obviamente, é deturpar a verdade esportiva, é tornear a lei, e se for verdade aquilo que diz, e eu dou como verdade, até prova em contrário, aquilo que é escrito de forma responsável no jornal, com respeito dos outros jornais e no público, e portanto, eu há uma coisa que estou habituado, quando o jornal publica uma coisa que é em verdade, estou habituado no dia a seguir a ver um direito de resposta. Não vi nenhum do Benfica. Queres explicar aquela tua expressão, contratos macacos, exatamente o que é que queres dizer com isso? É muito simples, o contrato macaco é um contrato que tentamos espelhar uma realidade que não é a verdadeira, que é a forma de emprestar mais que 3 jogadores e estar aqui a ter uma ascensão sobre o Desportivo de Aves. Depois aqueles jogadores não podiam jogar contra o Benfica, podiam jogar contra o Porto. Quer dizer, andamos aqui a comandar. Isto já não vou falar. Nem vou falar de posse enumerário que tem que ser investigado, de coisas de ligações com A e com B que eu nem quero personalizar. Há uma coisa que é verdade. Isto, se for verdade, é uma vigarice, é uma vergonha para o Benfica. Isto tem que ser investigado e esclarecido. E o Benfica tem que esclarecer. Não é desviar a atenção para o Porto.
Isso é cobardia. És o campeão. Dizer, o Porto faz. Dizer, todos fazem. Já ganhaste Mas o título. isto dá-se direito a fazer coisas ilícitas, a cometer infrações que os outros também fazem. Ganhaste o título. Sejam sérios. Ganhaste o título do maior verde deste programa. Extraordinário. Campeão verde. Campeão, Jaime, de que não há aqui qualquer irregularidade neste tipo de contratos. Claro que não. Ele disse ainda agora uma inverdade total e absoluta, em que ele tinha a obrigação, como advogado, tinha a obrigação de ser correto, quando ele diz que os jogadores que não jogavam contra o Benfica, neste facto em que há transações definitivas, eles jogam contra o Benfica, porque não estavam emprestados. Havia transações definitivas, como tu sabes. E, portanto, não vale a pena não estavam emprestados, mas se na verdade estavam emprestados, quem era o dono era o Benfica, ver como é que um jogador desses joga. Quando sabia que muito fosse valorizado, se quisessem dar 1 milhão ao Aves, eles tinham que ser vendidos ao Benfica por 100 mil. Isto é seriedade? Isto é verdade desportiva? Tem lá cláusulas de recompra? Mas isto é escravatura? Isto é violação do Código de Trabalho no mais íntimo pormenor. É uma vergonha. Como é que o Josué e o Sérgio Oliveira saíram do Passos Ferreira para o Porto? Cláusulas de recompra. Então o Porto está subserviente ao Real Madrid, por cláusula de recompra com o Casemiro. Não é? E por aí fora, queres mais exemplos que eu te diga? Mariana, queres comentar o Porto ou queres comentar o Benfica? Não. Tu sabes quantos jogadores é que nos últimos 4 anos foram transacionados entre o Porto e o Portimonense? Então, nos últimos 4 anos. Os contratos que foram apanhados não estavam na casa dos familiares. Mas afinal, para ti é aceitável ou não? O quê? Esse tipo de contratos que disse que o Porto também fez. A partir do momento em que a partilha de passes é legal e autorizada pelas instituições do futebol, obviamente estes contratos são legais e legítimos. Aquilo que estão no sítio onde devem estar. A concorrência vai dizer que não. Deixa lá ver a autoridade da concorrência pronunciar-se. Quando a autoridade da concorrência se pronunciar, agora tu não és a autoridade da concorrência. Encontram maneiras criativas de contornar a lei. Tendo isso em conta, essa opinião de uma jurista, pode ser lançada também a suspeita, como há pouco o Aníbal falava, sobre questões ligadas à verdade desportiva, olhando para estes contratos, ou não? Inevitavelmente eu diria que sim, porque essa expressão criativa é uma forma muito criativa, entre aspas, de revelar que algo está podre no reino da Dinamarca. Claro. Muito francamente, porque se existe um limite legal que impõe que um clube não possa dispensar a outro mais do que X jogadores, na altura eram 3, agora é 1 apenas, quer dizer, isso, na minha opinião, deveria ser inultrapassável. Partilha de passos, sabes se é ultrapassável, obviamente que é uma forma criativa, mas o criativo aqui é igual a desonesto. Portanto, para mim não vale rigorosamente, vale zero. Aliás, é uma situação que está a ser investigada. Não traga os outros clubes. Desculpa, deixa-me só dizer. Tu vais falar de recompras, mas tu tens que ser sério. Exatamente. Algum jogador do Aves tinha uma recompra de 7 milhões e meio como tinha o Casemiro? Fala, pá! Não, porque Isto é que são opções de recompra, 7 milhões e meio. Agora vês com 100 mil euros. O Benfica amarra jogadores para todo o futuro. Com 100 mil euros, é sério no futebol português. O Aves com o jogador que vai para o Real Madrid. Tu é que trouxeste esse exemplo. Para o Real Madrid. Tu é que trazes esse exemplo do Real Madrid que estava a dizer que estava sobre 7 milhões e meio, queres comparar com 100 mil euros? Isso é sério. Claro, comparar com 100 mil euros. Isso é sério. O jogador em causa foi vendido para onde? Ser sério. E por quanto? Ser sério. Tu falas de uma seriedade extraordinária. Não, tu é que deves ser sério, porque tu estás a inventar coisas. As cláusulas antirrivais, de uma maneira prática, colocam ou não em causa a liberdade do jogador? E a verdade esportiva? É verdade, não necessariamente. Olha, as cláusulas antirrivais mais famosas e mais conhecidas... Estamos a falar de uma cláusula, e para nos perceberem, que obriga o clube que tem o jogador, se o vender a um rival, a indenizar Se o vender a um rival, não. Se o vender anterior. para um terceiro, esse terceiro não pode vender a um rival. Essa é que é a cláusula. E, portanto... E é obrigado a indenizar. E é obrigado a indenizar por isso. E, portanto, isso é perfeitamente legítimo. E lá é um contrato comercial entre um clube e um terceiro clube... Perguntei se, na tua opinião, coloca ou não em causa a liberdade individual do jogador? Claro que não coloca, porque ainda por cima há um contrato entre o
clube que vende e o clube que compra. E o jogador, onde é que assina? O jogador não tem que se pronunciar sobre isso. O jogador não tem que se pronunciar sobre isso. Não, como tu sabes. Não, como tu sabes, tu sabes isso muito bem. Não tem nada a ver com escravatura. Isto tem que ver com a indenização. O clube A vende ao clube B. E se o clube B vender a um rival, tem que pagar uma indenização extra. Isto não implica rigorosamente nada com o jogador. És a favor da cláusula tribal? Eu sou a favor de qualquer cláusula comercial que seja acertada entre as partes. Eu sou a favor da verdade desportiva. As cláusulas, claro, isso é evidente. E da seriedade. E sou a favor das investigações. As cláusulas, olha, no tempo do Sporting, do anterior presidente do Sporting, que se gabava publicamente, e foi, acho, julgo com o João Mário, julgo com o Slimani, julgo com tudo isso, então levaram com cláusulas de rivais. Porquê é que vem agora com esta história? Vamos lançar também para o nosso debate a questão que tem sido trazida também bastante para cima da mesa, que tem a ver com a relação entre futebol e política. Luís Filipe Vieira garantiu que não fez nenhum convite a qualquer dirigente político no ativo para integrar os órgãos sociais do Benfica. Em comunicado, o presidente do Benfica desmentiu também a intenção de convidar Fernando Medina, quer para integrar órgãos sociais, como para fazer parte de um conselho estratégico que teria de ser criado como órgão consultivo. Luís Filipe Vieira diz estar concentrado na conquista dos objetivos desportivos a atingir até ao final da época. Só depois vai tratar das questões relacionadas com a recandidatura, como a formação das respectivas listas para os órgãos sociais. As eleições do Benfica acontecem este ano, estão previstas para o final de outubro. Segundo o Pro CMTV, Luís Filipe Vieira estava sim interessado em contar com a colaboração direta de Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, numa eventual reeleição para mais um mandato à frente do Benfica. Segundo o Pro, o Correio da Manhã e a CMTV, o presidente do Benfica estava consciente de que era praticamente impossível o autarca aceitar um lugar nos órgãos sociais, mas tinha uma solução, o Conselho Estratégico, um órgão de caráter consultivo. Isto porque Medina criticou publicamente os políticos que acumulam cargos dirigentes em clubes de futebol, numa altura em que Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, foi eleito para o Conselho Superior do Futebol Clube de Porto pela lista de Pinto da Costa. Vieira esperava ultrapassar as reservas de Medina com o convite para um órgão consultivo. Já hoje, Fernando Medina disse discordar que altos responsáveis em funções públicas assumam lugares em órgãos de clubes. O presidente da Câmara de Lisboa assume que não o faria e realçou o compromisso com a autarquia, deixou essa posição bem clara. Também Luís Filipe Vieira diz que não fez nenhum convite e que não tinha essa intenção. Seria ou não incongruente da parte do Benfica se este cenário avançasse depois das críticas a que tem feito relativamente ao facto de Rui Moreira integrar a lista de Pinto da Costa, Jaime? Oh, Mariana, nem por notícia ser do Correio da Manhã que eu deixo de criticar. Na minha opinião, é mais uma notícia verdadeiramente inaceitável. No sentido em que... É tudo inaceitável. O que é contra o Benfica é tudo inaceitável. Alguém inventou e os jornalistas do Correio da Manhã e o Correio da Manhã publicou. O Correio da Manhã e a CMTV, para ficar claro, mantém esta notícia... Podem manter à vontade. Mantém que Luís Filipe Vieira tinha a intenção de convidar Fernando Medina para um órgão consultivo. E eu estou em condições de dizer que isso é mentira. E nós continuamos a manter a notícia. E é mentira. E para além de ser mentira, é que não tem sentido. Primeiro, porque para os órgãos sociais do Benfica, o Presidente da Câmara de Lisboa, e muito bem, e tem a sua opinião, obviamente, eu não quero julgar os políticos que estão no futebol, porque muitos políticos têm estado no futebol e também estão dentro do seu direito cívico de estar. E, portanto, não vou julgar isso, nem me quero meter nessa discussão sobre isso. Agora, o Presidente da Câmara... Mas o Benfica julgou. Não, o Benfica julgou, mas se o Benfica é o Benfica, eu sou eu, obviamente. Agora, o Presidente da Câmara de Lisboa tem feito bastas declarações a condenar e a criticar, de certa maneira, essas opções de quem está na vida pública e que não está disponível para nada disso. E, portanto, era preciso que o Presidente do Benfica não tivesse o mínimo de senso para ir convidar o Presidente da Câmara de Lisboa quando ele tinha esta postura desde sempre conhecida e pública. Daí a alternativa de criar um órgão meramente consultivo. Isso era convidá-lo para os órgãos sociais, não tinha qualquer sentido, era absurdo. Não era para os órgãos sociais, era para um órgão consultivo. Agora, convidar o Presidente... É completamente diferente. Agora... Mariana, como sabes? Eu sei, não sou estúpido completamente, mas cá bem. Ninguém disse isso, obviamente. Mariana, convidar o Presidente da Câmara de Lisboa para uma coisa que não existe e que o Presidente do Benfica não podia criar... Mas o que nós noticiamos foi que havia uma intenção
de fazer esse convite, criando esse conselho órgão. estratégico. E já te explico porquê. E quando quiseres ouvir, eu vou-te explicar. Eventualmente uma mudança de estatutos, dependendo do conteúdo do órgão, dependendo dessas coisas todas. Ou seja, então como é que se convida uma pessoa que tem um alto cargo político como é o Presidente da Câmara de Lisboa para uma coisa hipotética, não é? Que não tem muito sentido, não tem sentido, a notícia não é verdade e, portanto, eu estou em condições de a desmentir e não mantemos essa tu notícia. que sabes tudo sobre o Benfica. Mantemos a notícia de que Luís Filipe Vieira ponderou este convite, ponderou todo este cenário de criar o tal órgão consultivo para depois convidar a Fernando Medina. O que é que isso significava para ti? O que isso significa, em primeiro lugar, é que o Jaime Antunes ou está desatento ou quer baralhar isto tudo. Sim. Aquilo que tu dizes e que a notícia diz é que Luís Filipe Vieira tinha a intenção, teve a vontade de convidar. O que o Jaime Antunes diz, não é verdade, ele não convidou. Portanto, isto é uma habilidade de, enfim, trazer por cá. Sendo-se nesta altura, o próprio Fernando Medina já disse que não quer mesmo... Bom, vamos ver, duas coisas. Primeiro, o Benfica falar... Sobre órgãos sociais. O Benfica falar sobre promiscuidade entre política e futebol devia ter vergonha e devia olhar para os telhados vidros, basta olhar para a Comissão de Honra do Vieira 2012. Por aqui me fico. Agora, vamos ao Medina. É evidente que Luís Filipe Vieira foi sempre um admirador de Pinto da Costa. E andou a ler o livro do Pinto da Costa. Não leu foi o índice. Não chegou bem ao fim, portanto não aprendeu tudo. E por isso é que foi sócio não sei quantos anos do Porto, e portanto é que era grande amigo e grande admirador de Pinto da Costa. E tudo o que Pinto da Costa faz, o Luís Filipe Vieira quer fazer igual. E o que é que acontece? Pinto da Costa convida Rui Moreira. E o Luís Filipe Vieira, sentado na cadeira, diz: ele convidou o Presidente da Câmara do Porto, eu quero convidar o Presidente da Câmara de Lisboa. E alguém disse, vamos arranjar uma solução. E começaram a arranjar uma solução. Depois, provavelmente, chegaram à conclusão que o Medina tem muitas ambições legítimas políticas e, portanto, não se vai ficar pelo Benfica nem nada que se pareça, porque o Medina, se calhar, ambiciona a ser Primeiro-Ministro deste país e a ser um sucessor de António Costa. E parece-me a mim que terá toda a legitimidade desta ambição. E quando alguém fez um desenho vermelho, a Luís Filipe Vieira, pelo perceber-se, não vale a pena. Ele provavelmente deixou essa intenção. Agora, sobre promiscuidade, vamos olhar para a Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira 2012. Por outro lado, e para terminar, a Comissão de Honra não existe. Por outro lado, para terminar, Rui Moreira, antes de ser político ou presidente da Câmara do Porto, era um adepto, confesso, foi comentador a favor do Futebol Clube Porto, como é público e notório. Mas Rui Moreira é um grande homem, um grande presidente da Câmara do Porto, mas não é político de carreira. E, portanto, tem todo o direito. Estás a fazer avaliações sobre ele como presidente de Câmara, que é uma coisa que ninguém Mariana, eu acho que existe uma lamentável promiscuidade entre política e futebol. Eu acho que nunca se aplicou tão bem a frase de há política o que é da política, ao futebol o que é do futebol. E isto envolve as próprias pessoas. E eu estou à vontade para o dizer, até porque Fernando Medina é um homem que me merece a máxima consideração, a maior das considerações. Acho que tem feito um grande trabalho à frente da Câmara de Lisboa e, como tal, estou à vontade para dizer que não gostaria de o ver ligado a qualquer candidatura. Fosse neste órgão ou naquele órgão, fosse nos órgãos sociais, fosse num órgão paralelo, como parece ser esse Conselho Estratégico. Seja do Benfica, seja do Sporting. Para mim é igual, porque efetivamente não gosto de ver essa promiscuidade entre política e futebol. Acho que vai longe demais, acho que é excessivo e acho que se impõe um ponto final parágrafo nessa questão. O próprio Fernando Medina já descartou esse cenário, quanto a Rui Moreira faz parte do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, já eleito, porque Pinto da Costa foi reeleito presidente do Porto e vai assim cumprir o 15º mandato consecutivo. A lista A do líder portista recolheu 68,65% dos votos nas eleições deste fim de semana. A lista C de José Fernando Rio teve 26,44% dos votos e a lista B de Nuno Lobo ficou-se pelos 4,91% dos votos. Votaram 8.480 sócios do Porto nas eleições mais concorridas do último século. Pinto da Costa teve o resultado mais baixo desde que é presidente do Porto, sabendo que esta foi a primeira vez em que enfrentou dois concorrentes
É uma vitória esmagadora de Pinto da Costa ou não pode ser considerada olhando para estes números, Aníbal? É claramente uma vitória esmagadora de Pinto da Costa, não há dúvida nenhuma. Vamos ver. Isto faz-me lembrar quando acabam as eleições e os partidos ganharam todos. A gente pode querer fazer e extrapolar as interpretações que quiser. Primeiro, votaram 8.400 sócios, parabéns a quem votou. Foi uma votação para aquilo que é habitual, maciça. O tempo também ajudou, não estava propriamente tempo de praia. Houve realmente uma grande motivação, um apelo do Futebol Clube do Porto aos sócios a votarem e eles responderam. Agora, nós não podemos querer fazer a análise. 30% do universo portista está com Pinto da Costa, nem de perto nem de longe. Agora, isto transformado em futebolês é ganhar 7-3 ou ganhar 6-2, conforme quiseres arredondar, é uma vitória estrondosa. Portanto, Pinto da Costa está de parabéns, o Futebol Clube do Porto está de parabéns, o Rio também está de parabéns, teve um ótimo resultado, o Lobo também pela coragem de avançarem, isto é democracia, com esta particularidade, Mariana. O meu voto, que eu fui lá votar no sábado, tem exatamente o mesmo valor que o voto dos outros todos. Isto é democracia no seu pleno. Um sócio, um voto. Jaime, afinal foi uma vitória de Pinto da Costa ou uma derrota tendo em conta os números? Não, é uma vitória de Pinto da Costa. Não há dúvida que é uma vitória de Pinto da Costa. Vence com uma percentagem ainda folgada, mas não há dúvida que estas eleições demonstram que há entre os sócios do Futebol Clube do Porto uma base de descontentamento. Vamos ver a do Benfica. Que é relevante. Vamos ver a do Benfica. Se o Benfica não for campeão, vamos ver a vida do Vieira. Claro, vamos ver. Vamos ver a vida do Vieira. Tu já tens aí uma bola de cristal. Não, tens tudo. Tens tudo sobre o Benfica. Sobre o Benfica tens tudo. Agora, não há dúvida que o futuro disto dirá se isto é uma vitória ou não. Uma vitória. Vitória é vitória. O futuro dirá se foi uma boa vitória. O futuro dirá se é uma vitória, digamos, consolidante, digamos assim, da atual gente que lidera o Futebol Clube do Porto ou não. Se começar a ganhar quarta-feira ao Marítimo, porque se os resultados do futebol se o Porto não for campeão este ano, e se os resultados, como eu espero, e se os resultados do futebol começarem a ser negativos, eu penso que estes 30% que não votaram em Pinto da Costa facilmente irão moderar. E se o Benfica tiver maus resultados? O que é que vai acontecer ao Vieira? Vamos olhar para o resultado mais recente do Porto, concretamente para a arbitragem, porque houve lances polémicos no jogo entre Porto e Famalicão. O Famalicão pediu o penalti num lance entre Pepe e Diogo Gonçalves. O árbitro Nuno Almeida ouviu as indicações do vídeo-árbitro Luís Ferreira e decidiu não assinalar falta do central do Futebol Clube do Porto e consequente penalti. Nesta altura, o jogo ainda estava empatado a 0. Foi ou não beneficiado o Porto neste lance, Jaime? Só não classifico isto de penalti que eu não quero ver. Até os jornais espanhóis fizeram uma manchete com isto a chamar a manha do Pepe. Não é? É uma evidência. Quer dizer, eu acho inacreditável como é que o VAR não vê uma coisa destas, sinceramente. Jaime? Penaltíssimo, na minha opinião, também. E também lamento que não tenha sido assinalado aquilo que deveria ter sido assinalado, que era um penalti flagrantíssimo, na minha opinião. Já te vejo com os óculos azuis na mão, Aníbal, Mariana, como é que vês este lance? Eu para este lance tenho que pôr os óculos azuis e digo, não é penalti. A seguir, eu tiro os óculos e digo, não é penalti. Não, também não é. Não é penalti com e sem óculos. É verdade. Marco Ferreira foi absolutamente claro e foi dos poucos que teve uma análise rigorosa. Vamos ver uma coisa. O Pepe está em movimento, está de costas. Está em movimento. Puxa a perna atrás, diz muito bem, sem nenhum perigo. Repara, onde está a bola... Não tem visão periférica. Não tem visão periférica. Muito menos retaguarda. Não tem visão periférica. Eu gostava de saber... Agora, há uma coisa que é importante, a Mariana. Isto, olha o Jaime Antúnio... Sim, ele está a vê-lo? Ele está a vê-lo? Não tem que estar a vê-lo. Olha quem é que vai contra ele. Olha quem é que vai contra ele. Antes dele atingir... Ele é rastreado. Queres os meus óculos? O toque é no pé, não é no corpo. Então, ele leva um empurrão. Então e tem que suportar. Olha o Pepe a esticar o pé. Claro. Então se ele leva um empurrão, não tem que segurar. Tem que esticar. Mas deixa-me fazer aqui uma crítica ao Jaime Antunes. O Jaime Antunes diz: eu não entendo como é que o VAR não marcou isto. Isto é um lance com uma análise subjetiva. Subjetivo? Aqui não se aplicam as regras de jogo. Aqui aplica-se a intenção do Pepe. E eu de óculos.
E eu, sem óculos, digo, não há penalti nenhum. Os analistas... Querias que fosse penalti. Não foi, não houve nenhum impedimento do jogador chegar à bola que não chegava. Os analistas... O pé bem empurrado está... Os analistas de arbitragem do Jornal Oficioso do Futebol Clube do Porto não tiveram dúvida nenhuma quanto a esta... O Marco Ferreira, que é um analista de arbitragem do Record... É o único. Vamos apresentar mais um lance também polémico, também um lance de possível penalti. Desta vez foi o Porto a reclamar, reclamou mão na bola. O lance foi com Aboubakar e Pérez. Houve muitos protestos por parte da equipa portista. O árbitro Nuno Almeida nada assinalou neste lance, que poderia ter dado o empate à equipa de Sérgio Conceição. E neste caso, havia motivo para penalti ou não, Jaime? Havia. O árbitro não tem hipótese de ver. Acho que o lance... Tem, olha agora. O lance corrido não Não, onde ele está? Olha, parem a imagem. Vê onde é que está o Nuno. Isto é um lance de vídeo-árbitro e o vídeo-árbitro tinha a obrigação de chamar a atenção para isso. Eu acho que é penalti, mas eu acho que antes disto há um outro lance também na área do Porto que podia ser e que devia ter sido marcado como penalti. É um agarrão ao Diogo Gonçalves por parte do Mbemba, se não estou em erro, portanto, aos 70 e tal minutos. Neste caso foi atenção, prejudicado o Porto, Aníbal. Mariana, isso toda a gente sabe que foi prejudicado e aqui não é uma análise subjetiva, é objetiva. É mão na bola, aumenta a volumetria, é mão na bola, impede a bola de ser dominada pelo Aboubakar e a grande confusão, e vamos ver uma coisa. E o Jaime impede o Diogo Gonçalves de avançar. Jaime, já disseste que era penalti. Portanto, parabéns pela tua lisura de admitir este penalti. Agora, há aqui duas coisas que eu quero salvar. Primeiro, Nuno Almeida está muito mal pela posição em que está. É que eu, quando vi o jogo, e vi o jogo na televisão, conforme sabemos, não se pode ver nos Estados, eu achava realmente, pela rapidez, que o Nuno Almeida podia não ter visto. Agora, olha para ali. Não vi, não. Olha para ali. Vê onde é que Nuno Almeida está. É uma jogada muito rápida. É muito rápida. Nuno Almeida não viu. E o VAR não tem que ver? Isso é diferente. Então, porquê é que vês? Tu gostas de repetir o que eu disse, não é? Pronto, tudo bem. Eu acho que repitas o que eu disse. Porquê que, Mariana, depois do Porto passar para o primeiro lugar, há estes erros sempre de arbitragem. Corria o Ave, houve um penalti escandaloso. Houve a anulação do jogo, do golo, 3 milímetros, que ainda não percebi onde é que foram buscar aquele frame dos 3 milímetros. Aqui, 2 penaltis, não é só esse. Aos 8 minutos são penaltis sobre Pepe. Já vamos a essa imagem sobre esta, os 3 mil devia ter havido intervenção do vídeo-árbitro? Na minha opinião, sim. Agora, como também não houve no lance anterior que nós vimos, se tivesse havido... Eventualmente, nós nunca sabemos, não é? Mas, porque é uma questão de futurologia, mas eventualmente o Famalicão até teria uma vantagem mais ampliada. Em vez de 2 não ganhava. O jogo era diferente. Logo o Porto não poderia empatar neste lance. Agora, que é penalti? Indiscutivelmente é penalti. É o costume. Penalti contra o Porto é todo ao lado. Aliás, o VAR deveria ter assinalado. Ainda aqui mais um lance que já foi destacado por parte do Aníbal Pinto. O Porto pediu penalti neste lance, mas foi assinalada uma falta ofensiva a Soares. Achas que foi prejudicado aqui o Porto? Claro, não há penalti. O guarda-redes vai albarroar o Pepe. É só olhar para lá. Está bem. Olha, aquilo não é penalti dentro da área. Não é penalti dentro da área. Na tua leitura há 20 penaltis a favor. Não há 20, há 2. 20. Há 2, 3, 4, 5, 6, 7, há duas expulsões de Famalicão que são perdoadas. Sim, foi um jogo vergonhoso. Não há dúvida, porque há um jogo vergonhoso que é um penalti descarado e um outro aos 70 minutos dentro da área do Porto. Esse sonhaste. Neste lance, qual é que é a tua opinião? Na minha opinião, não há qualquer infração. Olha o guarda-redes. Não há qualquer infração. Ele está com os olhos postos na bola. Olha o pé para a frente. Eu recordo que aquilo que foi assinalado foi falta de Soares, que vemos ali mais à esquerda da imagem, foi assinalada falta ofensiva. E um pouco ao lado há o tal choque entre o guarda-redes e o Pepe, que na opinião do Aníbal olha ali, ele a ser abalroado. Há alguma dúvida? Na minha opinião, francamente, não há qualquer infração. Acho que o árbitro decidiu bem. Dentro da pequena área, e volto a dizer, acho que se algum clube aqui é prejudicado, é mais o Famalicão do que o Futebol Clube. Aníbal, foi por causa da arbitragem que o Porto perdeu em Famalicão ou não? Não, Mariana, não foi por causa da arbitragem. Não, segundo o teu treinador foi. Primeiro lugar, parabéns ao Famalicão. Agora, eu vou repetir, nós estamos a falar da equipe sensação. O Porto entrou bem, o Porto pressionou alto. Na primeira parte, o Porto não deixou o Famalicão sair a jogar. E a seguir tem um erro do seu guarda-redes, Marchezinho, que é dos melhores guarda-redes do mundo a jogar com os pés. 2 francos. E comete uma gafe. E, portanto, há uma gafe contra a corrente do jogo, dá um golo de bandeja ao Famalicão,
que não é o Tondela, com o respeito que merece o Tondela, que está a jogar em Famalicão, a seguir fica na retranca. Sérgio Conceição tem que fazer aquilo que se impunha, que era querer ganhar o jogo, mas tira o Danilo, o segundo golo é onde estaria o Danilo. A próxima vez que falarmos já vamos estar a discutir os resultados da próxima jornada 26 da Liga. Hoje o nosso PNRiste vai ficar por aqui até para a semana. Eu despeço-me, mas continuo desse lado porque já a seguir vamos atualizar a informação aqui na CMTV. Boa noite.